Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, e essa aqui vai ser uma das aulas mais importantes de todas, porque eu vou passar para vocês hoje o passo a passo de um dos processos mais importantes na hora que você vai escrever, que é a pesquisa, gente. E vocês vão perceber através dessa aula que eu não faço uma pesquisa qualquer, eu não faço uma pesquisa fofa, eu não faço uma pesquisa ali só para dizer que eu fiz uma pesquisa, eu faço uma pesquisa para de fato encontrar tudo o que eu preciso encontrar para conseguir fazer roteiros que vão vender muito. Eu acho que a minha pesquisa é um dos grandes motivos pelo qual eu acerto tanto, pelo qual os meus roteiros vendem tanto, e eu acerto muito mais do que a média dos outros estrategistas de anúncios e os outros copywriters. Então, nessa aula eu vou passar para vocês esse processo de pesquisa que eu uso. A minha pesquisa, é uma pesquisa de nicho e ela engloba dentro dela, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 pesquisas. Então, vocês vão ver que é uma big pesquisa dividida em 6 pequenas pesquisas que eu faço para realmente conseguir mapear como que eu vou escrever os meus roteiros e fazer roteiros que vão vender muito. É uma pesquisa aqui de nicho, tá? Eu costumo fazer essa pesquisa sempre que eu vou escrever para um nicho novo. Então, por exemplo, você vai começar a escrever, para o nicho de emagrecimento. Então, você vai fazer essa pesquisa uma vez. Não é necessário que a cada produto de emagrecimento que você for escrever, você faça essa pesquisa inteira de novo. Você só vai ter que fazer uma parte da pesquisa. Vocês vão ver que uma pesquisa envolve a pesquisa do produto. Então, essa você vai precisar fazer cada vez que você estiver escrevendo para um novo produto, mesmo que seja do mesmo nicho, mas as outras 5 pesquisas você consegue fazer uma vez, e usar ali para todos os anúncios daquele nicho e todos os produtos daquele nicho que você for escrever. Então vamos lá, gente. Vou iniciar aqui o compartilhamento de tela para vocês. Deixa eu só verificar aqui para não deixar o som duplicado nem nada. Gravar a janela selecionada. Prontinho. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Vou aumentar aqui também o tamanho da letra, que como eu estou no monitor aqui, provavelmente está bem pequenininho para vocês. Então, gente, já tomando de spoiler aqui, vocês estão vendo que tem 6 pesquisas diferentes que eu faço, A pesquisa do produto, pesquisa de mercado, pesquisa de público, pesquisa de orgânico, pesquisa de erros, pesquisa de dados. E eu vou liberar esse documento para vocês, tá? Depois vocês poderem usar ele sem problema nenhum. Deixa eu até já deixar liberado o acesso. E aí vocês vão poder usar esse documento cada vez que vocês forem escrever para um nicho novo. Igual eu falei, essas pesquisas aqui, essas 5, você consegue fazer basicamente uma vez, pro nicho ali. Claro que não é para sempre, porque o mercado vai se atualizando, então é legal você fazer uma vez a cada 3 meses, algo assim. Mas essa pesquisa de produto você vai fazer a cada produto que você for escrever. Se você for trabalhar para uma única empresa, talvez você escreva para vários produtos diferentes dentro dessa empresa, que são do mesmo nicho, então você vai ter que fazer essa pesquisa de produtos para cada um deles. Ou se você for freelancer, talvez você precise escrever para vários produtos diferentes e fazer essa pesquisa mais recorrentemente. Então vamos lá, gente. Por que eu acho que a pesquisa ela é tão importante? Simplesmente porque você pode imaginar que quando você vai escrever um anúncio, o teu objetivo é que esse anúncio venda para o máximo de pessoas possíveis, com o melhor lucro possível, porque assim você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar comissão, É isso que faz um estrategista de anúncio ganhar dinheiro. E você pode pensar então que acertar o anúncio, fazer o anúncio vender é um alvo, É o teu alvo, é como se você tivesse ali uma arma e você precisa atirar e acertar naquele alvo. Se você acertar naquele alvo, então o seu anúncio vai funcionar. E quando você faz uma pesquisa, é como se você saísse de 20 metros de distância daquele alvo para você ficar de cara a cara com aquele alvo. Em vez de você estar 20 metros e tem que atirar ali de 20 metros de distância e acertar, você fica cara a cara com o alvo. Você fica assim, a menos de 1 metro de distância e você só precisa atirar no alvo, então fica muito mais fácil. Então, é uma das partes que as pessoas mais ignoram, mas igual eu falei, gente, fazer pesquisas muito bem feitas, isso mudou a minha vida. Amanda, eu não tenho criatividade para escrever os roteiros. Pesquise mais. Amanda, eu não entendo as dores do meu público. Pesquise mais. Amanda, eu não consigo acertar. Pesquisa mais. Provavelmente o seu grande erro está na pesquisa. É muito importante que vocês entendam que o seu trabalho como estrategista de anúncio, é por isso que eu não gosto tanto de falar copywriter de anúncio hoje em dia, ele não é ser um copywriter. O trabalho mais importante, a parte mais importante do seu trabalho não é o roteiro, não é as palavras que você vai escolher, a sequência que você vai escolher. Não, a parte mais importante do seu trabalho é literalmente ser um analista. É conseguir juntar dados, é conseguir analisar mercado, é conseguir
pensar racionalmente para conseguir, de fato, trazer soluções para o seu nicho, para o seu produto e para a marca que você vai escrever. Então, o seu grande trabalho, na verdade, está muito mais na pesquisa do que, de fato, na aplicação. Escrever não é a parte mais importante. Eu já vi anúncios e roteiros horríveis, tá? Horríveis, mas que vendiam milhões, porque a pessoa tinha acertado na psicologia. E você define a psicologia através da pesquisa. Então, por isso que a pesquisa é tão importante. Para essa aula, eu vou pegar aqui algum produto de exemplo, tá, gente? Um produto qualquer. Eu vou pegar aqui um suplemento. Vou pegar um produto não tangível, porque eu acho que tem que ser uma pesquisa um pouco mais complexa, mas a gente consegue fazer também depois. Eu consigo dar exemplos para vocês, conforme a gente faz a pesquisa, de como você conseguiria fazer isso com produtos tangíveis, tá? Mas vai ser bem mais simples com produtos tangíveis, porque não existe tanta profundidade, né? De dores e desejos e soluções comuns, mas eu consigo ir dando alguns exemplos para vocês. Eu vou escolher aqui qualquer produto aleatório que eu veja que é legal, de emagrecimento, algum suplemento aqui. Cara, eu vou pegar um produto aqui que eu já conheço, que eu já escrevi para essa marca e eu já até... eu não vou dar spoiler, mas vocês vão ter o desafio de escrever para esse produto depois. Então pode até ajudar vocês o fato de eu fazer essa pesquisa aí primeiro. Eu vou pegar esse produto aqui, ó, que é a laranja Moro da Denavita, tá vendo? Que é um suplemento para emagrecer. Então é um produto que ele é não tangível, né? Então exige uma pesquisa um pouco mais complexa, um roteiro um pouco mais complexo, ele é um pouquinho mais difícil de fazer. E a gente vai escrever para ele juntos, tá? Fazer a pesquisa dele juntos, na verdade. Então tá, vamos supor que esse é o produto, tá, que eu vou escrever. Vamos supor que eu fui contratada por essa marca para escrever para esse produto. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer antes de escrever roteiro, antes de entregar copy pro pessoal, antes de qualquer coisa, tá? Eu vou fazer uma pesquisa muito bem feita. E a primeira pesquisa que eu vou fazer é a pesquisa do produto. Eu preciso conhecer o produto. Não tem como eu escrever roteiros para um produto que eu não conheço. Então, a primeira parte que é muito importante é você entender qual que é o seu produto. Primeira coisa de todas, qual que é o país do produto, né? Eu falei para vocês, existem muitas oportunidades de ser contratado no exterior para escrever lá fora e existem diferenças nos roteiros que a gente vê no Brasil e nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou em outro país. Então é importante que você saiba qual o país do produto, né? Onde esses roteiros, onde esses anúncios vão rodar e vão ser divulgados, porque isso faz uma grande diferença. Então aqui a gente já sabe que esse produto é brasileiro, não tem muito segredo, tá aqui no Brasil. Qual que é a promessa do produto? Isso aqui é basicamente qual que é o benefício que esse produto oferece, né? Então é um produto que vai, sei lá, te ajudar a emagrecer, um produto que vai te ajudar a rejuvenescer, um produto que vai ajudar pessoas que têm constipação, né? Soltar o teu intestino, um produto que vai ajudar a acabar com a acne. Tem que ter uma promessa definida para aquele produto. No caso, isso aqui é um produto para ajudar a emagrecer, tá? A promessa dele é acelerar o metabolismo, né? Amanda, onde que eu vejo isso? Bom, é simplesmente ver o nicho do seu produto, né? Se é um produto de emagrecimento, ele ajuda a emagrecer. Se é um produto de rejuvenescimento, ele ajuda a rejuvenescer. Se é um casaco, ele ajuda a manter a pessoa quente, né? No frio. Então, não tem muito segredo. Mas você consegue também dar uma olhada aqui na página de vendas, no site da marca, né? Aqui eles estão falando um pouco da fórmula. Aí tá vendo? Sua presença é combinada ao picolinato de cromo, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, você nunca pode usar essa comunicação aqui científica nos seus roteiros. Não faça isso. Então, coloca de uma forma bem mais simples. A promessa aqui é basicamente ajudar, né, mulheres a emagrecerem. É importante também que você já veja o sexo do seu público-alvo, né? Então, aqui a gente vê claramente que é um produto mais focado para mulheres, né? Tu consegue perguntar para a marca, obviamente, qual que é o público-alvo de vocês? Tem outros produtos, como, por exemplo, tem um desodorante aqui, que ele é feito de sebo bovino, se eu não me engano. Esse aqui, ó, tá vendo? Trupalho. Nesse produto aqui já é diferente, a gente consegue ver que as embalagens são mais masculinas, óbvio que tem aqui mulheres que compram, mas você vê que os anúncios também são mais de homens, então você consegue ali dar uma olhada na marca e tentar perceber, tá? Tem marcas que vão ser unissex, então serve para os dois, tem marcas que vão ser mais femininas, marcas mais masculinas. Um erro que você não pode cometer é tentar pegar todos os públicos ao mesmo tempo, porque aí você, tenta pegar todo mundo, tenta falar com todo mundo e no final não fala com ninguém. Então aqui um produto é claramente um suplemento de emagrecimento, essa é a promessa, que quer ajudar mulheres a emagrecerem.
Qual que é o mecanismo do problema e o mecanismo da solução? Isso aqui é um conceito um pouco novo de copy, para quem não está por dentro, não conhece nada de copy, e eu vou explicar para vocês. O que é o mecanismo do problema e o mecanismo da solução? Todo produto bom que é vendido no mercado, tá? Ele costuma ter um certo nível de sofisticação, que é alguma coisa que resolve o problema dessa pessoa que os outros produtos, as outras soluções não são capazes de resolver. Ou até são capazes de resolver, só que ele resolve melhor. E existe sempre, para qualquer dor, para qualquer compra, para qualquer coisa, um problema que essa pessoa precisa resolver. E o seu produto é a solução para esse problema. Sempre existe isso, tá? Então, por exemplo, o meu problema é que eu estou acima do peso. A solução é que eu vou, tomar aqui o negócio, o produto, e vai me ajudar a emagrecer. Só que aqui a gente vai um pouco mais profundo. O mecanismo do problema é o que impede essa pessoa de conseguir o objetivo dela. Então, por exemplo, beleza, o meu problema é que eu não emagreço, mas o que me impede, o que impede o meu lead, no caso, de realmente emagrecer? E como que o meu produto resolve esse problema? É basicamente isso. Então, qual que é o mecanismo do problema? O que impede o meu lead de emagrecer? E como que o meu produto resolve esse problema, né? Nesse caso aqui, você vai ter que fazer uma pequena pesquisa para entender isso. Eu vou dar alguns exemplos, vou seguir aqui nessa pegada também do sebo bovino aqui, do desodorante, porque vocês conseguem entender um pouco melhor. Ele vende desodorante que são desodorantes naturais, né? Esses produtos aqui vendem bastante. Qual que é o mecanismo do problema dessas pessoas? Cara, existem vários, né? A pessoa usa desodorantes comuns, só que os comuns não conseguem segurar o cheiro do sovaco dela, ou então eles dão alergia para ela. O mecanismo do problema é que essa pessoa não consegue ter a eficácia do desodorante. Ela sente alergia, ou então não é eficaz, mancha a pele dela, né? Mancha a axila dela. Ela sente que até protege por um tempo, mas não protege muito. Então, esse é um problema que ela está passando. E aí, qual que é o mecanismo do problema? O que está causando esse problema? Esses problemas de manchar a pele, dela ter alergia, do desodorante não segurar. Nesse caso aqui, o mecanismo do problema que essa marca traz é que os desodorantes que ela usa são feitos com produtos químicos, que são feitos em laboratório. Tá vendo aqui? Já é explicado. Ingredientes de verdade, não de laboratório. Então é por isso, né, essa explicação do produto, do porquê que a pessoa sente aqueles problemas. Então é você identificar um problema do seu lead e ir um pouco mais a fundo. Cara, por que você tem mancha? Por que o seu desodorante não te ajuda? Por que a sua axila fica escura? Porque o seu desodorante é feito com produtos químicos que não são feitos para o seu corpo, que o seu corpo expulsa, que o seu corpo rejeita. Esse é o mecanismo do problema. Qual que é o mecanismo da solução? Um desodorante que é feito com ingredientes naturais. Com manteiga, com tallow bovino, com argila branca, com óleo de coco, com cera de abelha, com magnésio e bicarbonato. Então, tá vendo? É basicamente a ciência por trás daquele produto. Qual que é o mecanismo que faz a pessoa ter o problema que ela tem e qual que é o mecanismo do produto para solucionar esse problema. Nesse caso aqui, quando a gente pesquisa um pouco os efeitos da laranja moro, tá? Morosil, dos ingredientes do produto, café verde, picolinato de cromo, laranja morosil. E aí aqui, como que eu vou descobrir, né, o mecanismo do problema, o mecanismo da solução? Simplesmente fazendo uma pesquisa. Aqui tá até escrito, né, no próprio produto. O cromo auxilia no metabolismo de gordura, proteínas e carboidratos. Em resumo, gente, a laranja moro, junto com o picolinato de cromo e o café verde, pelas minhas pesquisas que eu fiz através do ChatGPT, pesquisando no Google, ele ajuda a acelerar o metabolismo. Então, ele ajuda na queima de gordura. De forma simples, ele acelera o metabolismo, né? Você pode fazer um negócio aqui com o ChatGPT, que é assim, perguntar, tipo, chat, se tivesse que resumir de forma simples, clara e didática, como a laranja moro, café verde e cromo. Qual que é outro ingrediente, galera? Picolinato de cromo. E picolinato de cromo ajudam a emagrecer. Como resumiria em uma frase? Lembrando que precisa ser simples e visualizável. Vou colocar só simples, senão ele vai dar uma analogia aqui. Vamos dar uma olhadinha.
Eles ajudam no emagrecimento porque podem favorecer a queima de gordura, dar mais energia e ajudar a controlar a fome e a vontade de comer doce. Mais simples ainda, eles ajudam o corpo a gastar mais gordura e controlar melhor a fome e os doces. Pronto, gente. De forma fácil, tu entendeu qual que é o mecanismo da solução. É legal, às vezes, você encontrar primeiro o mecanismo da solução para depois você encontrar o mecanismo do problema, né? No caso aqui do desodorante, é bem claro, na verdade, antes mesmo de encontrar o da solução, eu consigo encontrar o do problema. Mas aqui, por exemplo, fica muito mais fácil definir o mecanismo do problema quando eu sei o da solução. Então, qual que é o mecanismo do problema que faz com que o meu lead não consiga emagrecer? Cara, o seu corpo estoca gordura, muitas vezes por causa do metabolismo, né? Estoca gordura por causa do metabolismo lento e te faz desejar doce e sentir fome constantemente. E aí, qual é o mecanismo da solução? Eles ajudam, né, o produto. O produto ajuda o corpo a gastar mais gordura e a controlar melhor a fome e os doces. Então, você consegue fazer isso com basicamente todos os produtos, tá? Principalmente produtos não tangíveis. É a mulher que quer, por exemplo, tem um produto aqui, não sei se eu vou encontrar, mas é o tal de creatina beauty. Não sei, gente, mas tem, por exemplo, uma creatina, essa aqui, ó. Essa creatina aqui, eu até já conversei com o dono dessa marca. Ó, creatina beauty. E essa creatina, ela é uma creatina com uma proposta diferente. E ela é justamente feita para mulheres mais velhas que querem rejuvenescer. Então, uma das promessas principais dessa creatina é ajudar as mulheres a rejuvenescer. E aí, nesse caso, qual seria o mecanismo do problema que eles usam na página de vendas deles? Eles falam, né, e é um nutricionista, de fato, isso é provado cientificamente, que não adianta tentar repor colágeno ou usar produtos do lado de fora da pele, porque isso não resolve o problema. O que realmente faz a pele envelhecer e não sei o que lá são os nutrientes que faltam dentro do seu corpo. E aí isso sai de dentro para fora. E aí qual que é o mecanismo da solução? A creatina, que repõe o colágeno, que repõe esses nutrientes que você precisa para sua pele ficar jovem por dentro, que para de tentar atacar a solução externa e ataca a solução interna. Então essa é basicamente a ideia do mecanismo do problema e mecanismo da solução. Se fosse tentar realmente simplificar mais para vocês, pensa que é o porquê que a pessoa tem aquele problema e o porquê que o produto resolve aquele problema, né? Então, o problema dela é que ela está acima do peso. Mas por quê? Qual que é a explicação por trás disso? E aí o produto vai ajudar ela a emagrecer. Mas por quê? É literalmente você se perguntar o porquê. E aí você encontra essas informações. Muitas vezes na própria página de vendas, igual nesse caso aqui, na página de vendas, na página de vendas do produto, nos anúncios do produto. E às vezes você encontra também fazendo uma pesquisa simples ali com o ChatGPT, entendendo, perguntando qual que é o efeito dos ingredientes daquele produto, e ele vai te entregando. Isso também vale para produtos não tangíveis, tá? Por exemplo, eu estou vendendo aqui um aspirador que aspira tudo, que aspira a casa. Um robô que lava a casa. E aí, qual que pode ser o robô, né? Um robô que realmente lava a casa, lava tudo, deixa super limpo, passa pano. Aí, qual que é o mecanismo do problema? Pode ser que os robôs do mercado, eles são feitos para quem mora em apartamento, para quem mora em casa pequena, e eles não conseguem limpar tudo, e etc, etc. Já esse robô, ele foi feito justamente para limpar coisas pesadas, pensado nisso, etc, etc. Então, eu consigo trazer ali um mecanismo do problema e da solução em quase todos os produtos. Se aplica muito mais, óbvio, em produtos não tangíveis, tá? Mas também se aplica ali em produtos tangíveis. Você consegue falar também, um perfume, por exemplo. Qual que é o mecanismo do problema dos outros perfumes? Cara, que os outros perfumes, eles não fixam na pele, por causa que não tem X produto na fórmula. E esse perfume aqui que eu tô vendendo, ele tem uma fórmula que é feita justamente para o perfume fixar na pele. Então essa é a ideia, tá? O mecanismo do problema e da solução é basicamente a razão científica, o porquê da pessoa não conseguir chegar no objetivo dela, não conseguir resolver o problema dela, e como que o meu produto resolve esse problema na prática, né? Então é basicamente isso. E aí, obviamente, o mecanismo do problema sempre precisa estar conectado à solução. Não adianta eu falar que o mecanismo do problema é que o corpo estoca a gordura por causa do metabolismo lento, que te faz desejar doce e sentir fome constante, e o mecanismo da solução não tem nada a ver com isso. Precisa literalmente ser uma coisa que resolve o problema de cima, né? A solução resolve o problema. Não adianta eu trazer o mecanismo da solução do problema completamente diferente, que aí não faz sentido nenhuma pessoa comprar. Mas é basicamente ali a razão racional pela qual o seu produto funciona, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a isso, eu posso fazer uma aula ali mais explicada sobre isso, mas não é muito difícil, tá? Outro exemplo que eu vou dar aqui,
a gente tem bastante produtos de progressiva caseira, né? Progressiva caseira que, sei lá, eu posso pegar um produto aqui, vou ver a fórmula, e aí qual seria o mecanismo do problema que eu posso trazer? Cara, as fórmulas que você usa, as progressivas que você faz no salão, etc, etc, elas têm formol, elas têm ingredientes muito tóxicos para o cabelo, que faz o seu cabelo ficar muito ressecado, muito seco, com o tempo vai destruindo o seu cabelo. Essa é a razão pela qual o teu cabelo tá da forma que tá, não tá legal, não tá bonito, tá todo quebrado. A razão científica, entre aspas, né, mas sempre simplificada. E o mecanismo da solução é que essa progressiva caseira aqui que eu tenho, da marca que eu tô vendendo, ela não tem formol, ela não tem ingredientes químicos, ela é feita com ingredientes já pensado para trazer um resultado de salão em casa, só que sem danificar o cabelo, também zero formol e etc, etc. Então isso pode ser o mecanismo da solução em problema de outro produto. Acho que deu para entender. E aí outra coisa, por que esse produto é melhor do que os outros concorrentes diretos? O que eu quero dizer com outros concorrentes diretos, tá? Com outras pessoas que vendem exatamente a mesma coisa que você. Porque esse mecanismo do problema da solução é legal? É legal, mas existem milhares de outros suplementos no mercado que vendem exatamente a mesma coisa, que também ajudam a pessoa a acelerar o metabolismo, a fazer o corpo gastar mais gordura e a diminuir a fome e a vontade de doce. Então, por que o meu produto é melhor do que esses outros concorrentes que vendem a mesma solução, a mesma resolução de problema? Putz, isso aqui é bacana, né? Um produto ali caseiro e tudo mais, mas deve ter outros desodorantes caseiros, outros desodorantes que são feitos com ingredientes naturais, né? Então, por que esse aqui é melhor do que os outros? Caraca, essa progressiva caseira é muito bacana, mas existem outras, dezenas de outras progressivas caseiras. Então, por que eu tenho que comprar essa daqui? Existem muitas outras que também não tem formol, entende? Então, você precisa encontrar algum argumento lógico para fazer o seu produto parecer melhor do que os outros concorrentes diretos. E aí, como que você faz isso? Você tem que caçar alguma coisa. Dentro desse produto aqui, por exemplo, eu consigo achar um argumento muito fácil, que é a patrocinadora da marca, gente. A patrocinadora da marca é essa Daniela aqui. Eu esqueci o nome dessa atriz. Eu acho que é a atriz Daniela Wittes, né? Não é uma parada assim? Wittes. Daniela Winitz. Isso, a Daniela Winitz. Então, ela é a patrocinadora dessa marca. Então, isso aqui, pra mim, já é um puta argumento que eu consigo usar pra fazer o meu produto parecer melhor do que os outros. Olha só, a Daniela usa isso. Não precisa ser diretamente algum argumento que descredibiliza os outros produtos e as outras marcas, mas precisa ser um detalhe que eu tenho que os outros não têm. Eu não preciso chegar e falar, olha, e esse produto aqui é melhor do que os outros porque ele tem isso aqui que os outros não têm. Não, você não vai usar dessa forma na sua copy, mas é um argumento a mais que você vai conseguir usar que os seus concorrentes não vão conseguir usar. Então, nesse caso, eu tenho uma superestrutura muito forte, né? Então, por que esse produto é melhor do que os outros concorrentes diretos? Um dos argumentos que eu posso usar é que a Daniele é a... Como que fala? Patrocinadora? Não, né? É a cara, o rosto. É o rosto da marca. Usa o produto. Então, um argumento que eu vou poder usar nos meus anúncios, que os meus concorrentes não vão poder usar, é que esse aqui é um produto usado pelas atrizes da Globo, por exemplo. Porque é um fato, ela é o rosto da marca, ela usa o produto, ela gosta do produto. Então, é um argumento que as outras pessoas que vendem suplemento de emagrecimento não vão poder usar. Nesse caso aqui, por exemplo, esse produto ele viralizou muito. Eu vou dar diferentes exemplos de argumentos que você pode encontrar para fazer o seu produto se destacar e ser melhor do que os outros, tá? Ele vendeu muito, cara, muito, muito, muito. Então, se você entrar em qualquer rede social, por exemplo, se eu entrar no TikTok aqui, e eu pesquisar o nome desse produto, se a internet quiser colaborar, né? Eu pesquisar aqui, hidraliso progressiva de chuveiro. Tem muito vídeo, mas assim, muito vídeo, muito vídeo. Então, esse é um dos argumentos que eu posso usar. Cara, se você quiser ver se esse produto funciona, é só você dar uma olhada nas redes sociais, é só você pesquisar o nome do produto, você vai ver o tanto de depoimento. Esse é um argumento que as outras progressivas caseiras que não viralizaram igual esse produto não podem usar. Entende? Então, esse é um argumento que eu posso usar, o fato da viralização, o fato dos resultados das pessoas que estão publicamente sendo divulgados na internet. Se a pessoa entrar no TikTok, de fato, ela vai encontrar o tanto de depoimento que outras progressivas de chuveiro não têm. Outro argumento que pode ser válido é o preço. Né? Às vezes você está vendendo ali um body splash, um suplemento, um negócio que
não existe outro preço no mercado. Ou até existe, mas o seu tá muito barato. Então você pode usar como argumento o preço. Cara, esse aqui tá muito barato. Eu tô vendendo uma jaqueta aqui, que é feita de couro, feita de não sei o que, feita de tal material, que facilmente custa R$100 em qualquer loja física, e aqui tá somente por R$59. Então, um dos argumentos pode ser o preço. Um dos argumentos pode ser o ingrediente. Por exemplo, esse ingrediente aqui, laranja moro, é um ingrediente que ele é bem raro. E existem muitas falsificações aqui no Brasil. Muitas. Então eu posso usar também esse argumento. Cara, é um ingrediente que vem das laranjas lá da Europa, lá da Itália, se eu não me engano. Existem muitas falsificações aqui no Brasil. E esse é um dos poucos produtos no Brasil que realmente usa um ingrediente real, que é aprovado pela Anvisa e que está somente por R$97. Enquanto existem produtos falsificados que custam o dobro do preço. Então eu consigo usar isso. Poxa, se for a marca de algum influenciador, eu consigo usar o fato de ser a marca de alguma influenciadora. Se for uma marca que é muito vista nas redes sociais, eu consigo usar isso. Se tiver algum ingrediente, se tiver prova social, qualquer coisa, eu preciso achar algum argumento aqui que faz o meu produto ser melhor do que os outros concorrentes diretos. Tentar encontrar pelo menos. Amanda, não existe nenhum. Cara, então segue em frente ali. Mas é sempre legal você tentar encontrar algum. Dentro daquele Crea Beauty, por exemplo, que a gente encontrou aqui, né? Um argumento que eu conseguiria usar é falar, caraca, enquanto as outras creatinas são desenhadas para as mulheres que treinam muito e vão para academia, essa aqui é desenhada para as mulheres que têm uma idade mais avançada e querem usar isso para melhorar a saúde e o corpo. Então é feita para você. Então é um argumento que eu posso usar para vender para o meu público-alvo. Então é sempre você tentar encontrar algum ponto ali que faz o seu produto se destacar. Se a gente for pegar também outro produto que bomba bastante nas redes sociais atualmente, né? Energético com pré-treino, para treinar. Então, por que é melhor do que os outros? Cara, porque o meu tem um sabor ali mais legal, porque o meu não tem açúcar, porque o meu é usado por tal e tal influenciador, porque o meu já passou na televisão, enfim. Você tentar encontrar algum ponto de argumento que prova que o seu produto é melhor do que os outros. Então, essa aqui é a pesquisa do produto. Segunda pesquisa que você precisa fazer é a pesquisa de mercado. E essa aqui é muito importante. Você precisa... Gente, isso aqui é... Tipo assim, eu acho que top 1, talvez mais importante que a pesquisa do produto, é você entender o que está rolando no mercado, o que os seus concorrentes estão fazendo, o que está funcionando para os seus concorrentes. Então aqui você precisa reunir o máximo de anúncios, eu coloquei anúncios / vídeos, né, escalados que você achar. Podem ser anúncios que estão rodando no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? O que a gente mais vai conseguir encontrar são anúncios ali do Facebook mesmo, que rodam no Facebook e Instagram. E pode ser vídeo também, porque vale você fazer esse spy de vídeos do TikTok Shop. Isso aqui, pessoal, a gente chama de spy, de espionagem, que é você encontrar anúncios que estão vendendo muito no mercado. Escalado significa algo que está escalado, né? Vendendo muito, vendendo mais do que a maioria dos outros. Então, anúncios escalados são anúncios do seu nicho que estão vendendo muito, que não precisam ter da sua marca necessariamente. Aqui no meu caso, eu vou fazer uma pesquisa que envolva produtos de emagrecimento no geral. Por quê? Porque eu quero encontrar o que está funcionando para os meus concorrentes, né? O que está funcionando no mercado. Então eu vou reunir, colocar aqui nesse XX o máximo de anúncio e vídeo escalado que eu achar. Como que eu posso fazer isso? Através da biblioteca de anúncios, né? Biblioteca de anúncios do Facebook, em que eu consigo através... posso escolher Brasil. Eu recomendo vocês fazerem espionagem de vídeos tanto do Brasil, tanto dos Estados Unidos, porque eu acho que são os dois países principais. O que funciona no Brasil, óbvio, vai funcionar no Brasil, e muitas coisas que funcionam nos Estados Unidos a gente consegue também trazer para o Brasil, quando ninguém mais está fazendo, então é muito útil. E você também pode usar o Calodata, tá? Aqui. Eu acho que vale muito a pena assinar essa plataforma, porque nela você também consegue analisar literalmente a concorrência, você consegue encontrar por nichos os anúncios que mais estão vendendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui por cima. Então aqui eu consigo escolher, por exemplo, a categoria, né? Aqui eu não tô nem com a conta que eu assino. Consigo escolher aqui Brasil, Estados Unidos, outros países também, e depois eu consigo, quando eu faço a assinatura, óbvio, escolher os nichos, os vídeos que mais estão vendendo, os produtos que mais estão vendendo, né? Então, eu consigo encontrar aqui os produtos do meu nicho e escolher os vídeos e ver os vídeos que mais estão vendendo. Aqui, por exemplo, produto que mais estão vendendo atualmente. Como eu estou na versão gratuita, eu não consigo filtrar pelo nicho que eu quero. Mas aqui a gente tem um produto de colágeno. Esse aqui eu acho que é para ajudar a rejuvenescer, tirar a olheira e, enfim, marcas do rosto, nos Estados Unidos.
Se você estiver vendendo um produto aqui para pele, de colágeno, tu consegue entrar aqui e ver os vídeos que mais estão vendendo. Gente, esse produto vendeu, nos últimos 30 dias, 22 milhões de reais. E aqui tá aparecendo os vídeos que mais venderam desse produto no TikTok Shop. Então, tu consegue pegar e assistir esses vídeos, ter esses vídeos de referência. Então, isso aqui é muito bacana. Tu consegue escolher ali pelo produto que você vai vender. No meu caso, eu assinaria aqui, eu pesquisaria, né, por produtos de emagrecimento, acharia os vídeos que mais estão vendendo, baixaria esses vídeos e colocaria eles aqui dentro. Aqui dentro, tá vendo? E aí eu colocaria esses vídeos aqui. Eu vou aqui reunir o máximo de anúncio, reunir o máximo de vídeo do TikTok Shop que eu encontrar que estiver vendendo desse nicho. Amanda, precisa ser o mesmo produto? Tipo, eu encontrei alguma coisa vendendo de emagrecimento, só que não é um suplemento. É igual o meu, não é uma cápsula, é um gummy. Não é um gummy, é um, sei lá, um plano de treino, mas tá vendendo muito. Então pega. O mais importante é ser do mesmo nicho, não é ser exatamente o mesmo tipo de produto. E a outra forma, gente, é através da biblioteca de anúncio, né? Isso aqui é um pouco mais complexo. Existem diversas aulas gratuitas no YouTube, então eu recomendo que vocês assistam. Mas você consegue também encontrar aqui alguns produtos, né, de emagrecimento. Tu pode fazer um spa e procurar por outras marcas, né? Procurar por outras marcas do Brasil que já são bem grandes, ou nos Estados Unidos. E aí pesquisar a biblioteca de anúncios dessas marcas e aí você vai ver o número de duplicações que tem esses anúncios, de variações que tem. E aí você vai encontrar anúncios que estão escalando e você vai colocar também eles aqui dentro. Confesso que o Calodata, ele simplifica muito esse trabalho pra gente, porque já fica aqui tudo pronto, tudo reunido, mas é muito bacana também você conseguir pegar aqui da biblioteca de anúncio. Você também pode fazer um spy ali no TikTok Shop orgânico, então você pode baixar o seu TikTok, começar a mexer, começar a interagir com vídeos do seu nicho, para que apareça cada vez mais vídeos desse nicho, né? Então, eu vou escrever para o produto de emagrecimento. Então, eu vou criar uma conta no TikTok, eu vou começar a pesquisar sobre emagrecimento, vai começar a aparecer esses vídeos na minha For You, e eu vou interagir cada vez mais com esses vídeos, porque vai começar a aparecer um monte de vídeo desse tipo para mim, e vídeos que estão vendendo muito, né? Quando eu identificar ali um vídeo que tá vendendo bastante, que tá com muito like, muito comentário, quer dizer que esse vídeo tá estourando, tá dando bom, e aí eu também consigo baixar esse vídeo e trazer aqui pro meu documento. Dá para trazer uma aula para vocês só sobre espionagem, eu acho que vocês vão precisar, mas por enquanto vocês podem dar uma pesquisada ali, serem autodidatas, né? Porque dá para encontrar todo o conteúdo que vocês precisam. Então você vai reunir aqui o máximo de anúncio, de vídeo, de roteiro que você encontrar, que estiver vendendo, que estiver escalado, e você vai fazer uma análise desses roteiros, tá? Igual eu falei, o teu grande trabalho não é ser um copywriter, é ser um estrategista. É por isso que eu acho que esse nome ele combina muito mais. É você conseguir analisar dados, você conseguir raciocinar, você conseguir juntar pontos, né? E como que você vai saber o que escrever no seu roteiro, o que fazer, que tipo de avatar usar, que tipo de gancho usar, que tipo de ângulo usar, que tipo de promessa fazer? Cara, através da análise aqui dos anúncios que você for fazer. É simples assim, não tem muito segredo. Pior que eu acho que não tem nenhum produto de emagrecimento. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui que a gente pode fazer com esse produto aqui de rejuvenescimento, tá? Deixa eu pegar aqui um produto no Brasil, porque senão vocês não vão entender nada. Eu vou fazer uma pesquisa aqui desse produto aqui, tá vendo? Que ele é um produto sérum com peptídeos de cobre e colágeno. Produto de rejuvenescimento também, que já vendeu 2 milhões de reais nos últimos 30 dias. E eu vou fazer essa pesquisa só para poder demonstrar para vocês. Então, eu vou usar esses 3 vídeos aqui, vamos supor que eu achei só esses 3 vídeos. Quanto mais vídeos você achar que estiverem vendendo muito naquele momento, naquela época, naquele mês, melhor. Mas vamos supor que eu achei esses 3 vídeos aqui. E aí a gente vai começar assistindo eles, né? Quem comprou esse GHKCU ontem tá chorando, porque hoje está pela metade do preço. Tu vai assistir aqui, o outro. Ontem eu conheci um cara que tinha uns 55 anos, o cara parecia ter 30. Mentira. Quantos anos você? Não, perdi. O outro aqui. Não parece que você faz 67. Você se olha no espelho e você se sente com 67 anos? Não. Ainda mais quando vem os peptídeos, aí eu vou me sentir com menos. Agora com os peptídeos você vai fazer menos plástica. Porque eles evitam que a gente faça plástica, né? Porque Não, eles botam colágeno de dentro pra fora. Pois é, pra mim vai ser maravilhoso. Eu espero que logo chegue no Brasil, porque lá na Europa eu já uso, né? Qual que você usa? Pronto, então vamos supor que eu assisti aqui os anúncios, tá? E aí eu vou assistir esses anúncios e vou fazer uma análise. Primeiro, qual que é o tempo médio desses anúncios validados? Aqui eu teria que baixar para conseguir ver direitinho, mas... Quem comprou esse GHKCU? Eu vou baixar aqui, gente, só pra gente ver. Falo de panelas de... Oh, Jesus. Presta atenção. Ontem eu conheci... Não parece que você faz 60. Uma aula bem prática, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse anúncio aqui, ele tem
1 minuto e 12, o da Gretchen, que ela aparece. O da mulher reagindo ali, ele tem 1 minuto e 18. E o do cara, né, o primeiro, tem 35 segundos. Então, a média que a gente consegue analisar é que os anúncios, ele tem 1 minuto e 20. Essa é uma média bacana, né? Vocês vão ver que tem nichos ali onde vocês vão ter anúncios um pouco mais longos, de 3 minutos, de 4 minutos. Tem nichos onde vão ser anúncios mais curtos, né? Então, aqui a gente consegue ver uma média ali do tempo validado dos anúncios. Eu vou colocar aqui uma média de 1 minuto e 20, porque aquele de 30 segundos ele é uma exceção, né? Igual eu falei, quanto mais vídeos você tiver, você vai ter uma amostragem melhor para analisar, então vai ser melhor para você, de fato, conseguir tirar uma conclusão, tá? Mas isso aqui é legal. Então, uma média de 1 minuto e 20. Então, faz sentido eu fazer um anúncio de 6 minutos? Não. Tu já tem uma base que, cara, faz sentido eu fazer anúncios um pouco mais curtos. Não vou fazer um anúncio de 10 minutos se os anúncios que mais vendem nesse nicho tem 1 minuto e 20. Uma das coisas que você precisa analisar, que é importante, tá? É que o tempo médio dos anúncios também está muito relacionado com o preço do produto. Então, não dá para tirar só como conclusão que, caraca, então o meu anúncio precisa ter só 1 minuto e 20. Se, por exemplo, eu estou vendendo um produto que custa R$97, e esse aqui que tem 1 minuto e 20, ele custa 72, né? Ele custa metade do preço. Eu estou vendendo um produto ali de R$500, e os anúncios que eu estou analisando, estou vendendo um produto de 200 e tem 2 minutos. É claro que vão ser mais curtos porque precisa de menos argumento, menos copy, de menos para convencer a pessoa a comprar um produto mais barato. O produto já é barato. Então faz sentido que se o ticket for maior do meu produto, eu preciso fazer um anúncio um pouco maior. Então aqui, como o meu produto, né? Se o meu produto for a mesma média de preço aqui, R$72, eu sei que eu posso fazer a mesma média de tempo, não tem problema, seguir isso daqui. Agora, se o meu produto for mais caro, eu entendo que eu preciso de um tempo a mais para conseguir convencer a pessoa, para colocar mais argumento, para ajudar a pessoa a tomar a decisão. Então é bacana que você pense que isso aqui é uma média, mas você pode e deve colocar um pouco mais de tempo, tá? Então isso aqui não é uma regra, gente. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, basicamente, do tempo médio. Porque eu sei que quando você tá nesse nicho, não tem noção nenhuma de tempo de anúncio. Tu quer fazer um anúncio de 10 minutos, de 5 minutos, tá? Isso não costuma funcionar. O que mais funciona ali são anúncios, que tem entre 1 a 5 minutos no máximo. A maioria ali vai ter entre 1 minuto e 20 se o produto for mais barato, 4 minutos se o produto for um pouco mais caro. Mas é mais para você ter uma ideia. E aí também dá para ter essa referência através do preço, né? Mano, interessante, porque os anúncios ali que são mais baratos, realmente, eles são um pouco mais curtos. Então, como o meu produto é mais caro, eu vou fazer um anúncio um pouco mais longo, e esse tipo de coisa. Aqui, deixa eu ver se tem uma grande diferença. São 6 panelas. Esses anúncios aqui, eles estão vendendo panela. E eu queria dar uma olhadinha se a gente consegue ver o tempo que eles têm. Porque é uma diferença de preço bem grande, ó. Deixa eu tentar baixar aqui. São 6 panelas. 100% ou com essa você não... Droga, eu ultrapassei o limite aqui de anúncios que eu posso baixar gratuitamente. Mas aqui também é um produto de R$500, então eu imagino que os anúncios sejam um pouco mais longos, né? Que a pessoa demora um pouco mais, que ela mostra um pouco mais do produto, enfim. Os anúncios que vendem mais devem ser um pouco maiores porque exige um processo de persuasão um pouco maior. Então se liguem também nessa questão do preço, tá? Mas tá. E aí a segunda coisa que eu vou analisar é quais são todos os ângulos usados nos anúncios validados desse nicho. O que são ângulos, gente? Eu gosto de trazer uma analogia nas minhas aulas, que é a seguinte. Vamos supor que eu estou vendendo o produto de emagrecimento, né? Esse aqui. Vamos voltar aqui para aquele que eu estava usando de exemplo. Estou vendendo esse produto aqui de emagrecimento de laranja Moro. Esse é o meu produto. Mas eu posso decidir vender esse produto, enxergar esse produto de diversas maneiras diferentes. É como se o ângulo fosse a lente com a qual eu decido enxergar aquele produto. Então, por exemplo, eu posso usar uma lente, usar um ângulo de segredo das famosas. E aí eu vou falar, olha, gente, existe um produtinho que as famosas usam, que até a Danielle Witt usa, né, para ajudar ela a emagrecer, a ter um corpo maravilhoso mesmo após os 40 anos, e etc, etc. Então, esse é um ângulo de segredinho, de segredo das famosas, né? Um pequeno segredo ali que as atrizes da Globo não contam. Esse é um tipo de ângulo. Eu posso decidir colocar outro ângulo, outra lente para enxergar esse produto. Pode ser um ângulo de conspiração. Então, gente, existe um produto hoje no mercado que emagrece muito, que é natural, não é igual ao Mounjaro, custa muito mais barato, e se você tomar direitinho, usar direitinho, combinar com exercício e dieta, te traz o mesmo resultado. Só que a indústria farmacêutica não quer que você saiba desse produto, porque, óbvio, se todas as mulheres soubessem disso, as vendas do Mounjaro iriam cair, porque ninguém mais ia querer usar. Porque é muito mais barato, muito mais seguro, muito mais natural. Então eu estou enxergando por outro ângulo, agora eu estou enxergando pelo ângulo da conspiração.
eu posso decidir enxergar por outro ângulo, pelo ângulo da promessa. Então, cara, é impossível você tomar esse suplemento aqui por tantos dias e você não emagrecer pelo menos 2 quilos. Aqui eu tô olhando pelo ângulo da promessa, tô usando a lente da promessa. Eu posso também enxergar pelo ângulo do problema, né? Então, se você não aguenta mais a sua barriguinha flácida, se você não aguenta mais ficar com vergonha de usar um biquíni na praia, então você precisa conhecer esse suplemento. Aqui eu tô usando a lente e o ângulo do problema. Então, o ângulo, ele é basicamente a lente com a qual eu decido enxergar o meu produto, com a qual eu decido vender o meu produto, tá? Esse é o conceito do ângulo. E você precisa analisar nos anúncios que mais estão validados no seu nicho quais são os tipos de ângulos que mais funcionam. Por quê? Porque isso muda muito de nicho para nicho. Por exemplo, igual eu falei para vocês, com produtos tangíveis, o que funciona muito é você falar direto de promoção, trazer um ângulo de promoção. E quem comprou semana passada vai se arrepender porque hoje está pela metade do preço. Então já começa num ângulo, numa lente de promoção. Quando a gente vai para um nicho de saúde um pouco mais... existem níveis emocionais, tá? E estados emocionais de cada nicho. Isso é um conceito que a gente pode fazer uma aula inteira sobre isso. Mas, por exemplo, o nicho de diabetes, ele tem um estado emocional muito baixo. As pessoas com diabetes, com dor nas juntas, com problemas de memória, elas estão num estado emocional muito baixo. E aí, para esse tipo de nicho que tem um estado emocional baixo, os ângulos que mais costumam funcionar são ângulos de problemas, ângulos de conspiração, e não tanto ângulo de promessa. Já em outros nichos que têm estados emocionais mais altos, tipo emagrecimento, a pessoa ela está mais focada na solução do que no problema, né? Em diabetes, a pessoa tem mais medo do que pode vir a acontecer do que vontade de resolver o problema. Então isso faz com que o nicho seja um nicho de estado emocional baixo. Já emagrecimento, renda extra, rejuvenescimento, a pessoa está muito mais focada na solução, muito mais empolgada em descobrir a solução do que no problema. Então, nesse tipo de nicho, o que mais vai funcionar são ângulos de solução e muito menos ângulo de problema. Né? Tu não vê um anúncio de renda extra escalando que começa falando se você não aguenta mais ser pobre. Não, os anúncios sempre começam com uma promessa. Então, se você quer fazer R$200 por dia. Por quê? Porque esse público está num estado emocional alto. O que mais vai funcionar com eles são ângulos de promessas, ângulos positivos, ângulos que levam a pessoa para cima e não para baixo. Então, existe essa diferença entre cada nicho de quais são os tipos de ângulos que mais funcionam. Faz sentido eu pegar um nicho de renda extra e fazer uma puta conspiração? O governo não quer que você descubra essa forma de ganhar dinheiro. Não faz sentido, entendeu? Porque esse argumento não faz sentido, as pessoas não ligam para isso. Então você precisa analisar dentro do seu nicho quais são os ângulos que mais funcionam. Aqui, vamos continuar no exemplo aqui do produto de rejuvenescimento, tá? E analisar quais são os ângulos que realmente funcionaram nesses três vídeos aqui. Quem comprou esse GHKCU ontem tá chorando, porque hoje está pela metade do preço. Isso mesmo que você ouviu, meu bem. Eu comprei ontem e eu tô nas lágrimas, meu bem. Já comprei outro, porque eu falei assim, eu tô usando mesmo e olha o resultado que está dando na minha pele. É divônico, faraônico, é cleopatraônico. Esse daqui... Aqui a gente vê que tem um ângulo já de promoção. Então, promoção. Vou anotar ele aqui. Outro aqui, vamos ver. Presta atenção. Ontem eu conheci um cara que tinha uns 55 anos, o cara parecia ter 30. Mentira. Tô dizendo a você? Não é o peptídeo, não? Eu acho que é isso. É o tal dos peptídeos. Peptídeos? O Kaká tá tomando isso direto. É peptídeo. Então eu vou tomar também. Quero parecer ter 15. Por que você tem Várias famosas estão aplicando esse peptídeo na pele para parecer que tem 20 anos a menos. Isso aqui a gente vê que é um ângulo de fofoca. Então ela começa já com a headline. Por que ninguém tá falando sobre isso? Apontando para um vídeo, como se ela estivesse julgando alguém, né? Expondo alguém. Depois já fala, as famosas estão usando e ninguém tá contando. Então é um exemplo claro de ângulo de fofoca, tá? O importante aqui, vou falar isso para vocês porque é importante. O importante aqui nessa pesquisa não é que você use os termos mais técnicos possíveis. Eu estou usando aqui termos que eu vou conseguir lembrar. Só que você precisa usar termos na sua pesquisa que você vai conseguir entender e que você vai conseguir lembrar. Se você não for lembrar de promoção, você precisa deixar mais específico. Não for lembrar do que é fofoca, precisa deixar mais específico. Você pode anotar da forma que você melhor entender, tá? Não tem problema. Anota da forma mais simples possível, da forma mais didática possível, porque é importante que você entenda, não que eu entenda depois. É você que vai precisar analisar isso aqui depois. Fechou? E aí o terceiro aqui, a gente também... Não parece que você faz 67. Você se olha no espelho e você se sente com 67 anos? Não.
Ainda mais quando vem os peptídeos, aí eu vou me sentir com menos. Agora com os peptídeos você vai fazer menos plástica, porque eles evitam que a gente faça plástica, né? Porque E esse vídeo aqui pra mim também ele é claramente um exemplo de ângulo, entre aspas, que a gente consegue considerar de segredo das famosas, né? No caso aqui da Gretchen especificamente, porque ela fala, ai, gente, o segredo aqui pra eu ficar tão nova é o peptídeo. E também tem essa pitada de fofoca, porque é uma mulher reagindo ao vídeo, passando atrás. É um vídeo de uma página de fofoca, né? Dá pra ver aqui pelo design, que é um vídeo que vem de uma página de fofoca, então também é um ângulo de fofoca. E eu vou colocar aqui também, nessa promoção, resultado. Porque ele mostra claramente a pele dele ali, né? Então, e olha o resultado, gente, sem nada, sem ruga. Então, pra mim também tem um certo tique de resultado. Beleza, aí quais são todos os formatos usados nos anúncios validados desse nicho? Eu já expliquei pra vocês o que é formato, então a gente precisa só analisar. No primeiro vídeo ali do cara, na verdade todos os vídeos, né? Na verdade não, ia falar besteira. Esse primeiro aqui. Quem comprou esse GHKCU? É um formato muito simples, não tem muita coisa, simplesmente avatar em casa, né? Ele tá gravando ali na sala dele, não é dentro de um carro, não é com a caixinha de perguntas, não tem muito segredo. E esses dois aqui já são formatos, ó, Presta atenção. Não parece. de react, ou seja, as duas mulheres estão reagindo, né? E vocês vão começar a observar, isso é muito legal, fazendo essa pesquisa, que se repete constantemente. Por isso que a pesquisa é importante, porque você começa a ver os elementos que se repetem, que funcionam. Então, se eu achei 6 vídeos desse nicho que validaram e 3 estão usando um ângulo de fofoca, quer dizer que esse ângulo é validado. Então, eu não vou ser burra de não fazer anúncios, não fazer roteiro usando um ângulo de fofoca, né? Se a gente vê que 2 vídeos estão usando o formato de react e funcionando, quer dizer que o formato de react funciona nesse nicho. Então, eu preciso fazer esse formato de react na minha leva de anúncio, na minha leva de roteiro. Então, a gente tem aqui um avatar em casa, em frente à tela, e 2 reacts. E aí, depois, quais são os tipos de edições mais usadas nos anúncios validados desse nicho? Pessoal, a edição, ela importa bastante. Lembra que eu falei pra vocês sobre como que a edição podia impactar, como que o avatar podia impactar, a forma do avatar falar, né, a personalidade dele, isso é muito importante. E a edição também impacta. A gente vê que tem vídeos ali que são mais super produzidos, tem vídeos que são mais de boa. Nesse caso aqui, é uma edição bem simples, tá? Tem simplesmente corte. Presta atenção. Ontem eu conheci um cara. Não parece que você faz 67. Como são vídeos do TikTok Shop, tá, gente? Vídeo do TikTok Shop não vai ter tanta edição, porque é um vídeo muito caseiro. Você vai conseguir encontrar edições mais diferentes quando você fizer o spy pela biblioteca de anúncios do Facebook, você encontrar vídeos por aqui. Só que às vezes também vai ser edição mais simples, tá? Como aqui eu só tô pegando edições que estão muito simples, a única coisa que eu consigo notar, Quem comprou não esse tem música atrás. Presta atenção. Ontem eu conheci um. Não parece que você faz 67. Você se olha no espelho e você se sente. Não tem música atrás. A única coisa que eu consigo notar aqui em um dos anúncios é uma headline. Então eu consigo, se você encontrar, sei lá, de 6 vídeos, 3 tem headline, então headline é um elemento que pode te ajudar nesse nicho, que pode funcionar nesse nicho. Então a coisa que eu consigo reparar aqui diferente na edição é a headline. Mas às vezes você vai ver que, caraca, tem uma música diferente, tem um tipo de edição diferente, tem muito corte, não tem nenhum corte, sei lá, tem uma legenda diferente, uma cor diferente, esse tipo de coisa se repete. Essa marca aqui que a gente tava vendo, ela faz uns anúncios muito bacanas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. É a True Palio, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. True Palio. Ele costuma fazer uma edição um pouco mais rebuscada. Deixa eu ver. Esse é o único desodorante natural que funcionou pra mim. Ao longo dos últimos meses, eu vinha tentando me livrar dos desodorantes tradicionais cheios de produtos químicos. Mas como eu sou atleta e suo muito todos os dias, parecia uma missão impossível. Mas esse produto foi um achado. Feito com a... Pronto, vocês estão vendo que já no Facebook é diferente, né? Costuma ter mais edição. Aí o que você vai analisar? Você vai analisar nos vídeos o tipo de música que está sendo usado, o tipo de legenda que está sendo usado, o tipo de edição. Então tem muito corte, tem pouco corte, como que é essa questão. São músicas famosas, são músicas que estão em alta no TikTok, músicas de trend, não são. Depois de anos desenvolvendo uma receita de desodorante natural que fosse eficaz, aqui na True Palio a gente trouxe o primeiro desodorante de sebo bovino do Brasil. Ele vai ser seu parceiro durante o dia todo. Então tem essas questões, tá? O negócio é você conseguir analisar o máximo de pontos em comuns
o máximo de coisa que você conseguir encontrar de semelhante na edição desses vídeos. Cara, ó. Oi, meu nome é Rafa e eu criei essa marca de desodorante por 2 motivos. Se você vê que muitos vídeos validados estão usando essa legenda aqui, que é a legenda dos stories do Instagram, anota isso. Se você vê que todos eles usam vídeos que estão, músicas, que estão em altas, então anota isso, cara, tá usando música que tá em alta nas redes sociais. Tenta encontrar esses elementos em comuns. Tem, por exemplo, essa menina aqui, ó, que ela vende, não sei se ela tá com o anúncio rodando. A Rafaela Chagas mesmo, gente, aquela menina que vende coisa UGC. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu encontro o perfil. Rafaela UGC. É Rafaela Chagas, mas só tem um L. Deixa eu ver se eu encontro. E ela tem um tipo de edição que é muito dela, muito específico dela, e todos os anúncios que ela faz tem essa edição muito mais diferente, ó. Dia 3 da série te mostrando rendas extras reais, né? Hoje eu vou te mostrar a mais fácil de tudo. Não precisa investir dinheiro, não precisa ter seguidores, não precisa vender nada. E você pode começar hoje e ter os seus primeiros resultados até o final do mês. Olha só como funciona. Você conhece a Natura, né? Todos os anúncios dessa menina são sempre assim, sempre muito rebuscados, sempre com muita edição, sempre com um monte de videozinho dinâmico passando, sempre um monte de coisa, ó. Vou te levar comigo pra gravar uma parceria UGC gravada, editada e entregue no mesmo dia. O produto é um kit de esponja de maquiagem e a marca quer que eu fale a importância. Aqui, ó. Como receber presentes e dinheiro de marca sem ser influencer? Oi, se você não me conhece, eu sou a fundadora do maior aplicativo de parcerias entre marcas e criadores de conteúdo. E depois de ver. Tá vendo? Então você já consegue encontrar um padrão de edição que se repete. Olha aqui também. Dia 6 mostrando como eu saí do meu trabalho traumatizante e agora tenho R$6.000 fazendo vídeos de casa. Eu era farmacêutica. Trabalhei 6 anos ganhando 5... E aqui é um anúncio dela também, tá, gente? É só que é um avatar diferente. Mas você consegue já encontrar um padrão de edição. Então é você observar esses pontos, se existe um padrão de edição no seu nicho, coisas que se repetem, para você anotar essas coisas e conseguir usar elas ao seu favor. Outra coisa, quais são os avatares usados nos anúncios validados do seu nicho, tá? Por exemplo, aqui a gente viu que existe um cara que ele é meio afeminado, né? Isso é importante porque isso faz diferença. Provavelmente, se fosse um homem que não é afeminado, esse anúncio não funcionaria. Então, você precisa anotar assim com o máximo de precisão possível. Então, um homem afeminado aqui nesse caso funcionou bastante. Presta atenção. Ontem eu conheci um cara. E é muito importante você analisar a idade também, tá? Nesse caso aqui, você vê que tem 2 mulheres. Não parece que você faz. E as duas parecem ser um pouco mais velhas, então, tranquilamente, elas têm aí mais de 40 anos, têm uma aparência de mais de 40 anos, só que elas têm uma pele muito bem preservada. Não parece. Olha aqui. Que você faz 67. Muito bem preservada. Essa aqui também é uma pele muito bem preservada, não parece ter ruga, parece muito mais nova do que a idade que elas devem ter. Então esse é um ponto importante pra gente anotar, né? Mulheres ali, mais 40, com pele jovem. Por quê? Porque isso importa, gente. Aquele negócio que eu falei, não adianta fazer um anúncio de emagrecimento com a mulher que tá acima do peso. Não adianta fazer um anúncio de rejuvenescimento com uma menina de 20 anos gravando, porque não existe prova naquilo. Agora, quando pega uma mulher que tem mais de 40 anos, tá com a pele jovem, isso já é uma prova visual em si. O seu avatar é uma prova visual da sua promessa, do seu produto. Então é importante que o seu avatar combine com isso, né? Então isso é muito importante, então é você analisar quais são os avatares que são mais usados no seu nicho. Aqui a gente vê, por exemplo, que nesses produtos de panela, tá vendo? Tem 2 homens que funcionam. Igual eu falei, é bom sempre ter uma amostragem maior, mas aqui não tem muito padrão. São homens, aqui é uma mulher, aqui é outro homem, só que você vê que todos são pessoas um pouco mais velhas, né? Então parece ter ali uns 30 anos ou mais. Já quando a gente vai aqui para os Estados Unidos, no produto de colágeno, a gente tem uma menina novinha, essa aqui parece ter uns 20 anos. Essa mulher aqui parece ter uns 30. E essa mulher aqui que parece ter uns 20 e pouco também. Então, cara, para esse produto aqui a gente consegue ver que são mulheres, não tem nenhum homem, são mulheres numa faixa de 20 a 30 anos. Aqui a gente tem um negócio de construção, né? Não sei, um negócio aqui pro quintal. E você vê que todos os anúncios são de homens. Por quê? Porque é homem que compra. É o homem que compra isso. Então faz sentido serem homens. Então é você analisar o sexo das pessoas que estão gravando, a idade dessas pessoas e a aparência, gente, também. Olha que engraçado. Aqui são 3 mulheres com idade diferente, só que as 3 são morenas. Vocês acreditam que a gente testou essa diferença de cor de cabelo e isso influencia diretamente na validação do anúncio? Mas assim, diretamente. Cara, tem nicho que só vende mulher loira. Tem nicho que só vende mulher morena. Isso é bizarro, mas isso acontece. Então, é você analisar o máximo de pontos em comum. E, igual eu falei, gente, saiam do óbvio. Não fiquem só no óbvio. Realmente analisem além do óbvio. Porque essas coisas também importam.
Então aqui a gente vê mulheres com mais 40 com pele jovem, e eu vou deixar um entre aspas aqui de morenas, porque as duas são morenas. Igual eu falei, quanto mais amostragem você tiver, melhor. Eu tô fazendo uma análise muito básica, eu só tô com 3 vídeos. Eu não faria minha pesquisa com só 3 vídeos, eu faria com muito mais, tá? Com 10 vídeos ali que eu consegui, o máximo que eu conseguisse encontrar, no mínimo 6, 7. Mas é importante que você tenha muito vídeo, senão você vai tirar uma conclusão, às vezes você vai falar, só vende mulher morena. Só que você só não encontrou aqueles vídeos que estão vendendo muito com mulher loira. Então, não tire conclusão sem ter analisado muitos vídeos e ter uma grande amostragem. Outra coisa aqui que a gente tem. Quais são os nomes chicletes que os anúncios validados usam? Isso aqui é importante, gente. Por quê? Você vai conseguir perceber que sempre tem um nome que se repete. Sempre tem um nome que se repete para produtos de diferentes nichos. Aqui, por exemplo, o nome do produto que a gente estava analisando é sérum com peptídeo de cobre, colágeno e ácido hialurônico. Você vê que tem 3 ingredientes. Tem peptídeo, cobre, colágeno e ácido hialurônico. Só que todos esses anúncios, aqui os 3, falam de peptídeos. A pessoa não falou sérum de peptídeos, não falou ácido hialurônico, está falando de peptídeo exclusivamente. Por quê? Porque é isso que está muito em alta. Peptídeo, esse é o ingrediente que as pessoas querem ouvir, que elas estão comprando o produto por causa desse ingrediente. Quando você vê aqui esses anúncios de panela, vamos dar uma olhada. Acabei de abrir esse conjunto de panelas em cerâmica e eu vou confessar uma coisa. Tá bem baixinho o som, né? Deixa eu ver outro. Caiu o preço da panela, gente. Aproveita que esse jogo aqui, ó, da marca London, panelas de cerâmica. Olha só que engraçado. Eu acredito que você gastou mais de R$1.500 nessas panelas aí de cerâmica, cara. Olha que engraçado. Os 3 anúncios estão falando panela de cerâmica. E aí, se você não sabe disso, você pode fazer um anúncio falando panela antiderrapente. Panela que não gruda, porque você acha que isso ainda vende. Só que a tendência agora são panelas de cerâmica. Então, você usar o nome panela de cerâmica funciona mais do que usar panela que não gruda. Panela antiderrapente você fala, né? Mas enfim, vocês entenderam. Aqui eu poderia usar ácido hialurônico, só que os vídeos que mais vendem estão usando peptídeos, então eu preciso usar peptídeos. Aqui nessas outras panelas também é cerâmica. São 6 panelas 100% originais da marca Mônaco, tá vendo? 100% originais da marca Mônaco, são panelas de cerâmica. Então isso tá em alta, as pessoas querem comprar panela de cerâmica. Isso aqui é muito interessante porque, desculpa, nesse produto dos Estados Unidos é muito legal o nome que elas dão. She's not naturally pretty, prettier than you. You're not ugly without makeup. They're just rubbing boob filler on their freaking... Cara, isso aqui é muito legal, porque os 3 vídeos eles usam boob filler. E eu vou mostrar a tradução pra vocês disso. Deixa eu colocar aqui, né? Boob filler, tradução em português. Significa preenchimento de seios ou preenchimento mamário. É um produto que não tem nada a ver com isso, gente. É um produto aqui que tá falando de olheira, de tirar rugas do rosto. E o próprio produto não tem esse nome aqui. É colágeno rosa, de não sei o que lá. Só que o que deu certo para as pessoas é usar esse nomezinho, esse nome chiclete de boob filler, de preenchimento de seio. Por quê? Porque isso é curioso. Então, o que é um nome chiclete? É um nome que as pessoas usam para resumir aquele produto a alguma coisa. Muitas vezes vai ser um nome simples, tipo panela de cerâmica. E às vezes vai ser um negócio muito louco, tipo aqui, boob filler, sendo que é um produto pro rosto, que não tem nada a ver com preenchimento, é um produto natural. Só que isso funciona. Às vezes essa mangueira aqui, esse negócio pra lavar carro, tem um nome específico. Aqui, tá vendo? É um suplemento de magnésio. Deixa eu ver como que a galera tá chamando aqui. Aqui não tem nome chiclete. If your hips look like this, your pudge like this, and your face like this, you're probably not. You just have high cortisol. Sleep, low energy, sugar cravings. Those are all 3 very common signs. Só falo do produto no final aqui também. Vocês estão vendo a diferença já de produtos não tangíveis e tangíveis, né? Olha como os tangíveis o cara já começa mostrando o produto e tal, e demonstrando. E em produtos não tangíveis, aqui ela fala do problema primeiro. Aqui também, aí ela vai falar do problema, do cortisol, para depois apresentar o produto. Aqui tem outros também. Deluxe on sale, and you can stack extra coupons on top. I'm buying that. So what's the difference in the regular Ninja Creamy and the Ninja Creamy? So you're telling me it's on a summer sale, and you can stack extra coupons on top? I could not say no to that. Look at this. Normally it's over $250, but if you... Aqui, por exemplo, não sei se esse é um liquidificador, sei lá, mas tá aqui Ninja, então poderia ser um nome legal. Liquidificador Ninja, esse é o nome chiclete. Aqui tem uma câmerazinha, né? Caraca, até a câmera que eu tenho aqui pra gravar os vídeos. This is why you always read the reviews before buying stuff off TikTok. Because I bought this extra news camera that everyone's been yapping about. Look at this.
Aqui, como é um produto que já tá no hype, eles estão usando o nome do produto mesmo. Aqui a gente tem um produto de rejuvenescimento, deixa eu ver. Enfim, você vai procurar aqui se existe algum nome chiclete de produtos desse nicho que estão vendendo muito. Igual eu falei, gente, é legal você fazer a pesquisa tanto de produtos dos Estados Unidos, anúncios dos Estados Unidos e do Brasil. Por exemplo, esse produto aqui, esse aqui é o de desodorante. O que o cara mais usa nos anúncios é desodorante natural. Ele não fala desodorante de sebo bovino. Provavelmente porque desodorante natural é muito mais atraente do que desodorante de sebo bovino. Então, esse nome chiclete é basicamente um nome curioso, o nomezinho mais curto que as pessoas estão usando para vender aquele produto na internet. Então, cara, a gente tá vendo aqui que o Boob Filler tá dando certo nos Estados Unidos e você vai vender um produto de rejuvenescimento no Brasil. Você podia até testar, dar uma de doido e testar ali um anúncio com esse nome chiclete. No Brasil, por que não? Se tá dando certo lá fora, né? Tentar adaptar. Então, é legal que você observe o nome chiclete. No caso aqui, eles estavam usando muito peptídeos, né? Peptídeos. E eu vou anotar também esse Boob Filler, porque eu achei muito bacana. E aí depois, quais são as promessas dos anúncios validados? E aí você vai fazer a mesma coisa, analisar os anúncios, ver as copies, ver o que promete, sempre vai ter uma promessa diferente. Então, a panela de cerâmica vai prometer que a comida fica com gosto mais gostoso, que não libera partículas no seu prato. Aqui, o anúncio da jaqueta vai prometer que ele tem um pelo por dentro que aquece mais do que os casacos normais. Aqui, o de figurinha vai prometer que está muito mais barato do que na banca. Aqui vai prometer, né, um preço menor, ou então que você vai usar peptídeos, que é uma tendência que as famosas já estão usando, que custa R$150, está muito mais barato aqui. Então, quais são as promessas que são feitas do seu produto, né? Que vai rejuvenescer, que é o mesmo produto que famosa XY usa. Aqui, o edredom também vai ter uma promessa diferente, cara. Olha aqui, no atacado tá por 116, na internet, em outros sites tá muito mais caro. Então, é você analisar as promessas. Aqui a gente tem uma calça de academia. Uma promessa que esses anúncios provavelmente fazem é falar que modela super o corpo, te deixa com bundão, né? Tipo aquelas calças empina bumbum, te deixa com bunda grande e tal, modela o seu corpo. Aqui a mesma coisa, não é transparente. Então você tem que pesquisar qual que é a promessa que os seus anúncios, né, os anúncios daquele nicho estão fazendo. Qual que é a promessa daquilo? Se a gente voltasse para aquele anúncio de Body Splash, como eu mostrei para vocês em algumas aulas, a gente veria que prometia, por exemplo, atrair várias mulheres, prometia de forma indireta que as mulheres gostam muito daquele cheiro, que o perfume fixa o dia inteiro, que o Body Splash não sai. Então, é você realmente procurar ali as promessas que estão sendo feitas. Eu não vou assistir aqui até o final, senão a gente vai perder muito tempo. Mas aqui a gente consegue ver claramente que a promessa vai ser tipo, rejuvenescer, que faz tal coisa no seu corpo, enfim, teria que assistir pra gente conseguir entender, mas eu acho que vocês entenderam a lógica, que todos os nichos eles têm uma promessa específica, e essa promessa específica, se ela tá nos anúncios e nos roteiros que mais vendem, é porque essas pessoas gostam dessa promessa, se apegam nessa promessa, que às vezes vai ser o preço, às vezes vai ser o material, às vezes vai ser a saúde da pessoa, às vezes vai ser que as famosas estão usando, às vezes vai ser, enfim, tem diversos que vai modelar o corpo, que não vai ser transparente, que vai deixar o seu seio maior. Tem diversos argumentos, tá? Que você consegue procurar aí nos anúncios validados do seu nicho e colocar aqui na sua pesquisa. Vou dar uma acelerada, senão a gente não vai terminar nunca. A terceira pesquisa que você vai fazer é a pesquisa de público, pessoal, e essa aqui ela também é muito importante. Onde você vai fazer essa pesquisa, tá? Tem formas e formas. Uma das formas que você pode usar é o nosso querido ChatGPT. Você pode conversar com ele, simplesmente pesquisar com ele e ir perguntando para ele, isso é muito bacana. Você pode pensar, tá? Então, isso é engraçado porque eu vejo que muita gente quer encontrar ali a pesquisa de público na internet, no ChatGPT, sendo que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que compraria aquele produto. Tipo aqui, eu tô vendendo o produto, né? Vamos voltar pro suplemento de emagrecimento. Eu conheço 10 mulheres que querem emagrecer, que poderiam comprar esse produto. Então, às vezes eu nem preciso ir no ChatGPT, eu preciso só pensar nessas mulheres que estão ao meu redor. Às vezes eu também compraria esse produto, então eu só preciso me analisar. Eu acho que a gente fica muito tentando encontrar as respostas na internet, fora e tudo mais. E muitas vezes você conseguiria pensar nas melhores respostas sozinho, só pensando, porque você conhece pessoas que comprariam esse produto. Às vezes você já passou por essa dor, você conhece alguém que passa por essa dor, né? Então isso é muito legal. Outra coisa que você pode fazer são comentários do YouTube, tá? Então você pode, por exemplo, ir em comentários do YouTube e aí pesquisar vídeos do seu nicho e começar a analisar os comentários, porque muitas vezes tem mulher ali que está desabafando. Então, por exemplo, aqui, sei lá.
a aula obrigatória para ter disciplina e finalmente emagrecer. Tá vendo? E as mulheres costumam desabafar aqui nos comentários. Deixa eu ver. Minha fome é emocional. Às vezes como pra ficar bem, me dá prazer, não estou acima do peso, mas também não gosto de como me vejo. Então olha como você já tem informação. Eu acordo e já coloco roupa de treino. Hoje eu acordei cedo e até ontem à noite estava decidida a treinar. Aí acordei e disse que não ia. Aí eu fiquei procrastinando. Então você consegue também ter muita informação do seu público através de comentários, tá? E outra coisa que você pode usar é esse sitezinho aqui do Reddit. Que se você pesquisar também a Reddit, emagrecer, Reddit rejuvenescer, você consegue encontrar vários artigos de pessoas desabafando e tem bastante coisa legal. Mas uma das formas que eu mais gosto é simplesmente você pensar. Você não ir pesquisar as respostas no YouTube, no ChatGPT. Você pode usar eles também, mas é muito bacana você pensar sozinho, com a sua cabeça, porque você é um ser humano, você conhece os seres humanos, tá? Então, primeiro, quais são as soluções comuns que os seus potenciais clientes, né, os seus leads, já estão cansados de ouvir? O que já existe no mercado que essas pessoas já estão cansadas de ouvir? Por exemplo, no produto de emagrecimento, dieta, jejum, Monjaro, Ozempic, academia, sei lá, treino em casa. Então eu vou pensar no máximo de solução comum que existe no mercado, de coisa que essas mulheres já ouviram 1 milhão de vezes que elas precisam fazer, fechar a boca e não sei o que lá, parar de comer carboidrato, enfim, vou citar o máximo de coisa possível que essas mulheres, que os meus leads ouvem constantemente, e colocar aqui. No caso, para rejuvenescer, sei lá, colágeno, sopa de osso, não sei se o pessoal fala disso ainda, mas sopa de osso, botox, todas as soluções comuns que existem. E aí, quais são as principais dores e os principais desejos? Isso aqui é muito bacana e eu preciso falar pra vocês o mais importante. Você precisa sair do óbvio. Não vai no óbvio, cara, não vai no óbvio. Existe um dado muito bacana que o Guto Galamba, ele fala no podcast, que eles rodavam uma pesquisa de público com público de emagrecimento, pessoas que queriam emagrecer, e tinha mais de 25 milhões de pessoas respondendo essa pesquisa. E eles perguntavam lá, por que você quer emagrecer? E o que as mulheres sempre falavam, tá? A grande maioria, 80%, 90%, era por causa da minha saúde, porque eu quero poder vestir roupa, porque eu quero ser saudável, porque eu quero me sentir bem, eu quero ter autoestima. Porque essa é a resposta bonita que as pessoas sempre vão dar. Só que depois eles trocaram essa pesquisa, eles rodaram para o mesmo público, as mesmas pessoas, só que a pesquisa passou a ser anônima, a pessoa não precisava se identificar. E aí, pasmem, a resposta mais recebida deixou de ser saúde e autoestima e passou a ser, cara, porque eu quero dar inveja nas minhas amigas, porque eu quero poder usar um biquíni na praia, porque eu quero que o meu marido me olhe com desejo, porque eu quero poder tirar a roupa na frente dele sem sentir vergonha. Então, o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas querem o que querem não é bonito, não vai ser aprovado e elas não vão querer te falar. Então você precisa sair do óbvio. Se você fizer um anúncio de emagrecimento prometendo, você vai ter saúde, você vai ter autoestima. Cara, as pessoas não emagrecem por causa disso. As pessoas emagrecem porque o cara terminou com elas, né? E elas querem se vingar e ficarem gatas e tal, então elas começam a emagrecer. É assim que o cérebro humano funciona. É por isso que é muito mais sobre entender a psicologia humana do que entender sobre um nicho, entender sobre uma tendência, né? É você entender a real. Cara, por que a mulher realmente quer emagrecer? Porque o marido dela tá olhando pra outras mulheres na rua e ela se sente insegura com isso. Porque ela levou um pé na bunda, ela tá se sentindo mal e ela quer se sentir gata, se sentir gostosa. Ela quer ter o corpo das meninas do Instagram. Ela quer poder postar uma foto de biquíni no Instagram dela. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual ela quer emagrecer. Ninguém emagrece por saúde. Ninguém emagrece por autoestima. Então saia do óbvio. Se você for pedir pro ChatGPT, é a mesma coisa. Muitas vezes ele vai te dar um negócio ali super genérico. As mulheres querem emagrecer para ter mais saúde, ter mais disposição, ter mais energia. Não! Quando você for fazer essa pesquisa com ele, faz questão de falar, e chat, eu não quero o óbvio. Eu quero saber os motivos mais sombrios pelo qual as pessoas realmente querem emagrecer, que elas não têm coragem de admitir. E ele vai te falar algo mais real. Só que é realmente você pensar, sabe? Qual que é a real das pessoas? Por que as pessoas realmente querem emagrecer? O que essa pessoa realmente se incomoda? Será que é se olhar no espelho e não gostar do que vê? Será que é não ter saúde para poder correr? Não, cara. Qual que é a real dor dessa mulher? É o marido dela olhar para outras mulheres na rua. Ela vê o corpo de uma menina no Instagram e se sentir mal. Ela não conseguir caber nas roupas que ela vestia 2 anos atrás. Ela sentir que ela tá se deixando ir cada vez mais, que ela tá ficando com o corpo igual ao da mãe dela.
Então, essas são as dores reais e os desejos reais. Você precisa realmente ir profundo. Saia do óbvio. As pessoas acham que sabem. É óbvio que eu sei porque as pessoas querem rejuvenescer. Elas querem ter uma pele mais jovem. Não. Existe um motivo por trás. Um motivo que as pessoas não querem te falar. Mas esse é o real motivo pelo qual elas querem fazer as coisas. É igual aquele anúncio do Body Splash dos homens. Eu vou citar isso 20 vezes porque, pra mim, é um exemplo perfeito. Se uma pessoa ficasse nesses motivos superficiais, né? Por que esse cara quer comprar um perfume, um Body Splash? Porque o perfume dele não fixa bem. E o principal desejo é ele ser cheiroso. O principal desejo dele é ele ser cheiroso para ele atrair mulheres. Esse é o principal desejo desse cara. Esse é o real motivo pelo qual ele quer ficar cheiroso. Então, vai na real, vai na raiz. Não fica no superficial. Outra coisa, quais são as gírias e linguagens do nicho que você está escrevendo? Isso aqui é muito importante também. Eu tenho um exemplo bem bacana disso para dar para vocês. Do ano passado, eu estava escrevendo para o nicho de memória, eu tinha um copywriter escrevendo para mim, né? E aí eu lembro que eu falei para ele escrever uma leva de anúncios de memória. E ele fez essa leva e a gente começou a rodar e tudo mais, só que nenhum anúncio estava funcionando. E aí um dia eu falei para ele, olha, eu acho que está faltando você fazer uma pesquisa muito profunda. E ele foi lá, ele fez essa pesquisa no Reddit, no ChatGPT, nos comentários do YouTube, e era memória para os Estados Unidos. E aí ele percebeu que nos Estados Unidos, não é memória, desculpa, é zumbido, era um nicho de zumbido. Nos Estados Unidos, não é igual no Brasil que a gente fala zumbido. Tipo, o zumbido serve para todos os tipos de zumbido. Nos Estados Unidos existem dezenas de tipos de zumbido, e cada zumbido tem um nome diferente. Então, por exemplo, tem o buzzing, o clicking, o hissing, o não sei o que lá. Então, vários nomes diferentes para cada tipo de zumbido. E eu não fazia ideia disso, ele não fazia ideia disso, e ninguém que escrevia para zumbido fazia ideia disso. Então, todo mundo jogava anúncio na rua falando só zumbido. E aí eu falei, caraca, isso é interessante, começa a testar anúncio, então, onde ao invés de você falar zumbido no gancho, você vai falar o tipo específico de zumbido. Você vai falar clicking, hissing, buzzing, e a gente começou a fazer isso, e a gente começou a vender muito zumbido, tipo, muito. E aí, meses depois, um dono de uma empresa me encontrou, eu lembro, no evento, e ele falou, tipo, Amanda, como que vocês estão vendendo tanto zumbido? Porque ninguém consegue acertar zumbido. E óbvio, eu não falei pra ele o motivo, só que o grande motivo era, a gente entendeu as gírias e linguagem do nicho. Não adianta eu tentar me comunicar com pessoas mais velhas se eu não entendo como essas pessoas conversam, como essas pessoas falam. Se eu não entendo as gírias, a linguagem daquele nicho, a linguagem daquelas pessoas, a linguagem que elas usam no dia a dia. No Brasil é a mesma coisa, não adianta tu querer fazer um anúncio para homens de 20 anos se você é uma mulher de 50 anos. A comunicação de vocês, as gírias de vocês, a forma de falar de vocês é completamente diferente. Então você precisa entrar na cabeça desse lead, dessa pessoa, e entender quais são as gírias e as linguagens que essas pessoas usam. Como que elas conversam. Então isso é muito importante. Outra coisa, qual o inimigo em comum desse público, se tiver, tá? O que é o inimigo em comum, gente? Eu não sei se eu vou encontrar uma descrição boa para isso, uma explicação boa, que todo mundo consiga entender. Deixa eu ver. Inimigo em comum. Pode ser uma instituição, uma pessoa, um problema do dia a dia ou qualquer outro aspecto que cause alguma dor ao cliente de alguma maneira. O inimigo em comum é um gatilho mental e uma técnica de retórica onde se une um grupo público ou cliente contra um adversário, problema ou desafio compartilhado. É basicamente isso, gente. Vou dar alguns exemplos. Qual que é o inimigo em comum do público de diabetes? Eles acreditam muito, e eu também acredito nisso, tá? Que a indústria farmacêutica não quer que essas pessoas sejam curadas. A indústria farmacêutica quer continuar vendendo e tendo lucro com essas pessoas. Isso faz muito sentido. E essa é uma crença que essas pessoas possuem. Elas têm um inimigo em comum. Elas têm um culpado pela desgraça delas, né? Ou alguém que está piorando aquele problema. Então, muitos nichos têm um inimigo em comum. Alguns não têm, mas alguns têm. Emagrecimento, por exemplo, eu diria que não tem inimigo em comum. Rejuvenescimento também não, mas memória talvez tenha, sabe? Essa pira de que a indústria farmacêutica pode estar ajudando naquilo. Tem muitos nichos onde você tem inimigo em comum e alguns onde você não tem, tá? Isso aqui vai ser mais em nichos de saúde e principalmente para pessoas mais velhas, mas em alguns casos outras pessoas têm. E aí como que você pode usar esse inimigo em comum? Cara, ao seu favor, porque faz sentido. Por exemplo, o inimigo em comum aqui desse produto de desodorante natural é a indústria farmacêutica, que vende, e isso é um fato, gente, tem estudo sobre isso, que vende desodorante que é cheio de produtos que não servem para o nosso corpo.
Se eu pesquisar aqui danos de desodorantes ao corpo, o desodorante pode causar irritações, alergias, foliculite e o ressecamento da pele. Tem alguns estudos aqui mais profundos que mostram que os desodorantes soltam tipo metais na nossa pele, que causam disfunção, que inflamam o nosso corpo. Então, ele consegue usar aqui tranquilamente nesse produto inimigo em comum da indústria farmacêutica, dos desodorantes comuns, que não são feitos para o seu corpo, que são feitos para te fazer mal. O cara que ele vende um energético saudável, ele consegue usar o inimigo em comum dos energéticos comuns do mercado, que são feitos com produtos que te causam perigo. Que acelera o seu coração, o seu batimento cardíaco, não faz bem para o seu organismo. Já esse energético aqui é saudável, te dá energia, mas respeita seu corpo, não tem açúcar. Então, alguns nichos vão ter inimigos em comum que outros nichos não têm. Deixa eu pensar aqui outro exemplo. Existem muitas marcas, né, de calcinha absorvente. Calcinha absorvente aqui. Essa marca aqui funciona bastante, tá? Vende bastante. E aí, um inimigo em comum dessa marca pode ser simplesmente os absorventes tradicionais. Porque já tem estudos que mostram que o absorvente normal faz muito mal para o corpo da mulher. Que é feito com químicos, solta substâncias que fazem mal para o corpo, que desregulam hormônios e tudo mais. Então, essa marca consegue usar um inimigo em comum dos absorventes comuns, tá? Do mercado. Então, alguns produtos, algumas marcas têm inimigos em comum e outros não têm, tá? Depende muito aí. Se tiver, você coloca, se não tiver, você ignora. Outra coisa aqui muito importante, que é superestrutura. Quais as crenças incomuns que esse público já possui? Cara, quando a gente fala de público, quando a gente fala de leads, né? Por exemplo, eu tô vendendo aqui o meu produto de emagrecimento. Existe uma parcela de pessoas que é capaz de comprar esse produto. E essa parcela são mulheres que estão acima do peso, a maioria tem mais de 30 anos. É um grupo de pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, elas têm crenças em comuns, coisas que elas já acreditam. E aí eu posso usar essas crenças ao meu favor para fortalecer a autoridade do meu produto. E esse é o conceito de superestrutura, tá? É eu basicamente ligar o meu produto a alguma coisa, alguma superestrutura que o meu público já tem na cabeça dele. Exemplo, tá? Vou começar dando um exemplo com perfumes. O que todo anúncio de body splash ou perfume faz, que vende muito. Ele sempre mostra um perfume super caro, tipo um perfume da Dior, da Chanel, que é super caro, que o público acredita que é muito bom, porque é super caro, né? Acredita que é cheiroso, que é muito bom, que é super caro e tudo mais. E aí ela vai lá e compara o produto que ela tá vendendo, o perfume que ela tá vendendo com esse perfume super caro. Então ela fala assim, olha, esse produto aqui é igualzinho o cheiro da Chanel, gente, igual. Então o que ela tá fazendo? Ela tá pegando uma super estrutura que o público já tem na cabeça deles, que é que o perfume da Chanel é super bom, e ela compara o produto dela ao produto da Chanel. E ela rouba a autoridade que aquele perfume da Chanel tem pro produto dela. No caso aqui do rejuvenescimento, ela usa uma superestrutura de uma famosa. Não parece. Ela pega a Gretchen, que toda mulher ali de mais de 50 anos conhece a Gretchen, sabe que a Gretchen realmente não parece ter a idade que ela tem. E ela fala, olha só, esse produto aqui de peptídeos, ele é tão bom, porque olha só, a Gretchen usa. É graças a isso que a Gretchen não envelhece. Então ela pega uma crença que essas mulheres já têm, que é a Gretchen, e ela usa essa autoridade da Gretchen para vender o produto dela, que é o produto de rejuvenescimento. Esse é o conceito de superestrutura, tá? Uma superestrutura que existe em emagrecimento. Monjaro, Ozempic, canetinhas. Então eu consigo falar, olha, esse produto tem um funcionamento parecido com o funcionamento do Monjaro no seu corpo, porque ele também acelera o seu metabolismo, diminui a sua fome, só que de forma natural. Olha só como a minha explicação ganha muito mais força quando eu tenho alguma autoridade para comparar o meu produto, para trazer uma força para esse produto, tá? E aí pode ser um outro produto mais caro, pode ser algo que as pessoas não têm acesso, como o Monjaro, pode ser um famoso, uma famosa, como a Gretchen. Existem diversos tipos de superestrutura. Por exemplo, para emagrecimento também, qual que é uma crença que as mulheres têm em comum? Que as japonesas não engordam. E aí existem muitos anúncios onde as pessoas usam as japonesas como argumento de venda. E funciona muito. Então, esse é o ponto, sabe? Tu tem que precisar encontrar ali quais são as superestruturas do seu nicho, o que as pessoas acreditam, quais são as crenças incomuns que essas pessoas já têm e usar isso ao seu favor. E o último passo aqui da pesquisa de público é você entender que tipo de conteúdo, programa e famosos o seu público acompanha e assiste. Porque, igual eu falei,
Muitas dessas coisas estão ligadas à superestrutura que esse público tem na cabeça deles e também ao tipo de formato que você vai conseguir usar. Exemplo, aqui a gente vê, isso aqui é muito legal, tá? Qual que é o tipo de conteúdo que as mulheres de mais de 50 anos mais assistem nas redes sociais hoje? É fofoca. Então, não é surpresa pra mim que os 2 vídeos aqui que mais estão vendendo são vídeos de fofoca. Porque elas já assistem fofocas no dia a dia. Aqui, essas mulheres que compram panela são donas de casa. E olha só como todos os vídeos são dentro da cozinha. Por quê? O tipo de conteúdo que essas mulheres mais assistem são vídeos ali de receita. Então não me assusta que os vídeos que mais vendem são na cozinha, porque elas já consomem esse tipo de conteúdo. O anúncio lá de body splash para homem, qual que é o tipo de conteúdo que esse cara mais assiste? Conteúdo de mulher. Então não é coincidência que uma mulher num carro de decote venda muito. Entende? Então quando você entende o tipo de conteúdo que o seu público consome, você consegue pegar esse conteúdo, transformar esse conteúdo num formato para o seu nicho, e aí você tem inúmeros formatos que tem muito mais chance de validar. E quando você também entende quem que eles conhecem, então aqui, por exemplo, a Gretchen. Adiantaria usar, sei lá, a Olivia Rodrigo, que é conhecida entre adolescentes nos Estados Unidos? Não, porque as mulheres de mais de 50 anos do Brasil não conhecem a Olivia Rodrigo, mas elas conhecem a Gretchen, elas conhecem a Xuxa, conhecem a Ana Maria Braga. Então você tem que entender qual tipo de conteúdo, programa famosos eles acompanham, e assistem. Porque aí tu consegue usar isso ao seu favor depois. Quando você for criar formato, quando você for usar famosas, quando você for usar superestrutura, quando você for fazer ângulos diferentes, você tem essa referência. Então isso aqui é muito importante. A 4ª pesquisa que você vai fazer é a pesquisa do orgânico. Essa aqui é bem simples, tá? Você vai pesquisar quais são os hooks dos 5 vídeos mais virais do seu nicho. Isso aqui, gente, já não é mais sobre biblioteca de anúncio, já não é mais sobre calodata, sobre vídeos do TikTok Shop, é literalmente sobre vídeos orgânicos. Vídeos orgânicos são vídeos postados simplesmente com nenhum interesse financeiro, alguém que só tá vendendo alguma coisa. Eu falei tudo ao contrário, é alguém que não está vendendo nada, tá? Então são vídeos orgânicos. É um vídeo que eu posto no meu YouTube, onde eu só tô falando, é um vídeo orgânico, não tô vendendo nada. Um vídeo que eu posto no Reels do meu Instagram, que não tem carrinho, não tem venda, é um vídeo orgânico. Um vídeo normal no TikTok, né, tirando o TikTok Shop, é um vídeo orgânico. Então você vai entrar aqui no TikTok e você vai pesquisar, por exemplo, aqui tá em weight loss, né? E aparece aqui os vídeos mais viralizados. Tem essa extensão que vocês podem usar, gente, que é o Sort Feed for TikTok. Ela é muito boa, porque ela já filtra para você automaticamente os vídeos que tem mais views na ordem. Então aqui o vídeo, 36 milhões de views, 4 milhões, 4 milhões, 4 milhões, 2 milhões, 2 milhões. Então já filtra para mim os vídeos mais visualizados. E aí você vai fazer essa pesquisa. Weight loss, se for no Brasil, emagrecimento, né? Se for sobre rejuvenescer, você vai colocar rejuvenescimento, né? É meio óbvio. E você vai anotar aqui quais são os hooks dos 5 vídeos mais virais do seu nicho, os hooks do orgânico. E você vai fazer a mesma coisa no YouTube. Então aqui, por exemplo, no YouTube, e você vai pesquisar quais são os vídeos mais virais do YouTube. Você vai aqui em filtrar popularidade e aqui aparece, né, na ordem. Então 48 milhões de views, 39 milhões de views. Então aqui eu vou copiar e colar esses estilos e colocar lá no documento, tá? Porque você vai ter uma referência, cara. Aí olha só, aqui é um vídeo sobre queimar gordura. Aqui é um vídeo sobre gordura abdominal. Aqui é um vídeo sobre como ter disciplina para emagrecer. Aqui é um vídeo sobre como emagrecer 7 quilos em um mês. Aqui é um vídeo sobre dieta. Então depois eu consigo usar esses ganchos que funcionaram no orgânico, no TikTok, no Instagram, no Facebook também é legal de pesquisar, e no YouTube, e usar eles nos meus anúncios. E aí aqui você vai pesquisar também o que os conteúdos mais virais do seu nicho em todas as plataformas têm em comum. E citar o máximo de elementos possíveis. Ou seja, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, o que esses vídeos têm em comum. O máximo que você conseguir encontrar de coisa em comum. Por exemplo, aqui a gente vê que são sempre mulheres. Sempre mulheres. Aqui, mesma coisa, são sempre mulheres que aparecem. Então, cara, um ponto em comum é que são sempre mulheres. Aqui no TikTok a gente vê muito... Todos os mais virais são antes e depois. Então, eu vou anotar aqui, tem muito antes e depois. Aqui a gente vê que são vídeos bem pé no chão, que falam sobre dieta, que falam sobre... Aqui, sei lá, o que todos têm em comum aqui prometem perder gordura. Prometem perder aqui muito peso em pouco tempo. Então, 7 quilos em um mês, né? Aqui 30 quilos.
por 30 dias e tal, então isso é legal. Sempre tem, por exemplo, aqui isso é legal, sempre tem uma medida de tempo. Então aqui, ó, dia 1, aqui tem dia 1, dia 5 e dia 8. Aqui tem 1 mês, aqui tem 30 dias, aqui tem 7 dias. Então sempre tem uma promessa de tempo, sempre tem um tempo específico. Então eu quero que você pesquise e tente encontrar o máximo de elementos em comuns que existem nesses vídeos orgânicos que você encontrou no TikTok, que você encontrou no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, e você vai citar aqui mais uma vez o máximo de elemento possível. E aí com isso você vai ter umas referências muito boas, igual eu já falei pra vocês em algumas aulas, né? Esse trabalho é muito sobre encher o seu cérebro de boas referências, tipo, muito sobre isso. Então você vai encher o seu cérebro de boas referências, não só de coisas que funcionaram no tráfego pago, que funcionaram porque foram impulsionadas por anúncios ou porque tinham o objetivo de vender, mas também de coisas que funcionam no orgânico, ou seja, que as pessoas gostam de assistir hoje em dia, tá? Que as pessoas consomem de graça. Então se as pessoas querem assistir aquilo de graça, sem ninguém pagar para as pessoas assistirem aquilo, é porque o seu público gosta desse tipo de conteúdo. Então é válido você trazer conteúdos desse tipo, parecidos com esses conteúdos aqui orgânico, nos seus anúncios também, nos seus roteiros. Um ponto para vocês se atentarem, tá? Que é importante, é a data com a qual esses vídeos foram postados. Porque, por exemplo, se eu pego aqui vídeos, né? Isso aqui é perigoso, de 7 anos atrás, é muito perigoso que essas coisas já não sejam mais o que está em alta hoje em dia. Então, eu fiz aqui um resumo por cima dos vídeos que eu vi, mas, primeiramente, antes de analisar essas coisas, eu filtraria, tá? Então, Amanda, eu vou pegar o título dos vídeos mais virais de 10 anos atrás? Não. Tenta filtrar por visualização e por data, para você encontrar vídeos que estão muito virais, só que recentes. Por exemplo, isso aqui 1 ano atrás, é recente. 9 anos eu já não pegaria, muito tempo atrás. 6 anos não pegaria. Então vai descendo até você encontrar vídeos que viralizaram muito, só que são recentes, né? E aí mesma coisa aqui também no TikTok, no Instagram e tudo mais. 2024 é tranquilo, ainda é relativamente recente. Agora se for tipo um vídeo de 2017, sabe? Muito tempo atrás, é óbvio que ele vai ter muita views, só que aquilo já não funciona mais hoje em dia. Então se atentem na data aí também. E aí, a penúltima pesquisa que você vai fazer é a pesquisa de erros. Essa pesquisa aqui, na verdade, essas duas últimas pesquisas, tá? Você, a maioria das vezes, vai precisar já estar dentro de uma marca para conseguir fazer elas. Porque você precisa de dados, de inteligência que você talvez não consiga sozinho. Então, o que você pode fazer? Você fechou aqui com a marca para escrever para o produto dela. Eu sempre faço isso para escrever para qualquer operação, qualquer empresa ou qualquer marca. E aí eu não peço só quais são os anúncios que mais validaram, que mais venderam. Eu também peço quais são os piores anúncios, ou seja, aqueles que não venderam nada. Porque é importantíssimo que você não só analise os anúncios dos concorrentes, do mercado, as coisas que estão viralizando no orgânico, mas o que funcionou para aquele produto específico. Então não adianta eu analisar o mundo inteiro se eu não analisar os anúncios que funcionaram da minha marca, da marca que eu estou escrevendo, né? E os anúncios que não funcionaram para a marca que eu estou escrevendo. Então você vai pedir para a empresa te enviar, olha, vocês conseguem me enviar os 5 melhores anúncios do produto? Os 5 anúncios que mais venderam? E se vocês tiverem também os 5 piores anúncios, aqueles que não venderam, que tiveram o pior resultado, que tiveram um custo muito alto, porque eu queria muito analisar os dois para encontrar essas diferenças. E aí você vai colocar aqui, né, os 5 anúncios, os melhores e os piores, e você vai fazer uma análise para, mais uma vez, tentar encontrar o máximo de diferença. Você vai analisar qual que é a diferença de avatares entre os melhores e piores. Então, nossa, os melhores são sempre mulheres, ou a maioria é mulher, e os piores são homens. Putz, você vai ter a inteligência de, nas suas levas de anúncio, usar muito mais mulher do que usar homem. Você ganha inteligência, né? Igual eu falei, você está colocando o alvo mais perto. É por isso que a gente faz essa pesquisa. Qual que é a diferença de formato entre os melhores e piores? Caraca, formatos no carro funcionam muito e, sei lá, formato dentro de casa não funciona, ou ao contrário. Então você vai notar qual que é a diferença de hook entre os melhores e piores. Quais são os melhores ganchos daquela marca, daqueles produtos e os piores? O que tem de diferente? Por que os melhores ganchos funcionaram e os piores não funcionaram? Qual que é a diferença de edição? Caraca, esses aqui são que funcionaram. Na real tá aqui embaixo, né? Os anúncios que funcionaram têm uma edição muito simples, não tem música, não tem nada. E esses que não funcionaram têm uma edição super rebuscada, super difícil. Então, caraca, na minha leva de anúncio eu vou fazer uma edição mais simples, porque é isso que funciona para aquela marca. Qual que é a diferença dos ângulos, né? Eu expliquei o que era ângulo.
Qual que é a diferença de fatia de público? Isso aqui é importante, gente. Uma das coisas que vai mudar bastante o teu resultado é a fatia de público que você pega nos seus anúncios. Então, uma das coisas que eu observei com o tempo, né, é que existe uma fatia de público que vai comprar muito mais. Então, por exemplo, eu posso fazer um anúncio falando com a fatia de público de mães. Ah, você é mamãe que quer emagrecer e tudo mais, e eu vendo meu produto aqui de laranja mouro. Eu posso fazer uma fatia de público para quem está na menopausa. Ah, você que tem mais de 50 anos, está na menopausa, etc, e é laranja mouro. Eu posso fazer para mulheres mais novas, de 20 anos, mas sempre tem uma fatia de público ou algumas fatias de públicos que compram muito mais o seu produto. Então é importante você analisar isso. Cara, os meus anúncios aqui, os anúncios das marcas que mais vendem, né? Com qual público eles estão falando, eles estão se comunicando? São pessoas mais velhas, mais novas, são homens, são mulheres? Quem que é? E aí os piores, com quem que eles estão se comunicando? E aí como que você observa a fatia de público? Através da comunicação do anúncio, óbvio, o que está sendo dito. Se tem alguma coisa do tipo, né, se você tem 50 anos, se você não está na menopausa, se você é mãe, a história da pessoa. Então, às vezes eu não falo diretamente, se você é mais velha, se você é mãe, mas o avatar conta uma história que automaticamente qualifica as pessoas para isso. Então a pessoa fala, depois da minha terceira gravidez eu não conseguia mais perder peso, ou então depois da menopausa, e aí você consegue identificar que através daquela história o anúncio está pegando uma fatia de público específica, né? Então você analisar a fatia de público, às vezes vai ser também a linguagem, né? Se eu uso uma linguagem ali muito informal, de gíria, muito de gente nova, eu consigo perceber que a minha comunicação está pegando uma fatia de público de mulheres novas. E aí isso vende ou isso não vende? Isso funciona ou isso não funciona? E aí depois, mais uma vez, você vai tentar encontrar todas as diferenças na copy do body dos melhores e dos piores. Aquilo que eu não coloquei aqui. Então, estrutura. Tem uma diferença de estrutura, de promessas, de nome chiclete, do fechamento do anúncio, do CTA que está sendo feito. Quais são todas as diferenças? Coloca os melhores roteiros de um lado, os piores do outro e tenta encontrar o máximo de diferença possível. É o jogo das 7 diferenças, tá? Tenta encontrar o máximo possível aqui. E aí isso aqui serve se você já estiver na empresa há um tempo, porque aí você consegue ir sempre analisando os seus anúncios que funcionam, os que não funcionam e otimizando. Então isso é um grande ponto positivo de já estar contratado. Então se todos forem seus, qual foi a diferença no seu processo de escrita entre os melhores e piores? Como você escreveu cada um dos melhores e como escreveu cada um dos piores. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente resume a performance do anúncio ao avatar, ao formato, ao gancho, só que está muito ligado à pessoa que escreveu também. Então, por exemplo, eu já reparei muitas vezes que anúncios que eu escrevia na madrugada não ficavam bons e não vendiam tanto quanto anúncios que eu escrevia de manhã, quando eu estava de cabeça fresca, descansada, com o cérebro funcionando 100%. Anúncios que eu escrevi em dias que eu estava super triste, eu não consegui dar meu melhor, não consegui tomar boas decisões e os anúncios não venderam. Então você também analisar como você estava naquele dia, por que você tomou as decisões que você tomou. Se você, por exemplo, escreveu às vezes, cara, isso aqui é muito real, tá? Pra quem é copywriter, muitas vezes você quer fazer aquele negócio do Instagram, né? Eu vou trabalhar num café com os meus amigos e tal. Só que, cara, não dá. É um trabalho que você precisa fazer sozinho no seu quarto com silêncio. Se tiver gente ao redor, estiver conversando ao mesmo tempo, você vai fazer anúncios ruins, roteiros ruins. Então, caraca, pois essa leva de anúncio aqui que deu muito errado, eu fiz lá no café com os meus amigos. E esse aqui que deu muito certo, eu tava no meu quarto, sozinho, 100% focado. Então, isso é importante também, isso influencia muito, tá? E aí, a última pesquisa é a pesquisa de dados, que você também precisa já estar na operação, ou pelo menos ter contato com a empresa para pedir essas informações, que você vai pedir para a empresa te enviar os anúncios que tiveram maior hook rate e menor hook rate, que é a retenção no gancho. Então, quanto por cento das pessoas que viram o gancho assistiram o gancho até o final. E aí você vai analisar basicamente qual é a diferença dos elementos. Por quê, gente? Eu já expliquei para vocês a importância de um gancho, né? Então você aqui entendeu tudo que funciona. Avatar, ângulo, formato, gírias, linguagem. Só que você também precisa entender o que funciona nos ganchos. Cara, qual que é a diferença dos ganchos que funcionam nesse nicho e os que não funcionam? Putz, os que funcionam têm um ângulo diferente, um avatar diferente, uma estrutura de copy diferente, um nome chiclete diferente, uma duração do hook, palavras específicas, tá? Muito do trabalho de um estrategista de anúncio muito bom é encontrar padrões. É encontrar padrões onde as pessoas não encontram padrões, porque é assim que você vai conseguindo processualizar coisas que muitas vezes as pessoas conseguiram acertar por coincidência. Você processualiza essas coisas e aí você consegue acertar o que ninguém mais acertaria. Fechou? Deixa eu tentar aqui parar de gravar a tela. Pronto, gente. Essa foi
a aula de pesquisa. Então, vocês estão vendo que é uma pesquisa bem completa, que envolve muitas coisas. Só que eu quero que você, sinceramente, olhe na minha cara agora e você me fale que você não sabe o que escrever. Que você não sabe como fazer um anúncio que vende. Cara, depois de fazer essa pesquisa aqui, não tem como. Você sabe tudo sobre o seu produto, tudo sobre seus concorrentes, tudo sobre o orgânico daquele nicho, tudo sobre o que as pessoas pensam, as crenças que elas têm. Você sabe tudo sobre os ganchos que deram certo, os ganchos que deram errado. Você sabe tudo sobre os anúncios que deram certo, os anúncios que deram errado. Você tem um manual em mãos de como tomar decisões. Se eu te largasse aqui e eu nem fosse te passar aula sobre templates, que relaxa, vai ter, tá? Tá no próximo módulo. Mas se eu nem fosse te passar aulas de templates sobre como escrever, você já estaria totalmente preparado para escrever anúncios que podem vender múltiplos milhões. Porque você tá à frente de todo mundo a partir de agora. Você tem um nível de consciência, referências no seu cérebro, você sabe quais anúncios vendem, por que eles vendem, quais anúncios não vendem, por que eles não vendem, o que eles têm em comum no avatar, no gancho, na edição, no formato. Cara, você está à frente de 90% dos outros estrategistas, das pessoas que estão escrevendo copy para aquele mesmo nicho, para aquele mesmo produto. Então, essa é a importância de uma pesquisa muito bem feita. Aplique, tá? Não escreva uma leva sem ter feito a pesquisa, senão eu vou caçar vocês de noite, vocês vão ter pesadelo comigo. Não faça isso, porque é a parte mais importante de todas. Sério, é a parte mais importante de todas. Porque é isso aqui que vai definir as decisões que você vai tomar. A psicologia do seu anúncio. E isso daqui importa muito mais do que a copy, do que a comunicação, do que a forma como você vai falar. O que você vai falar importa muito mais do que como você vai falar. É isso aqui que realmente vende, gente. É isso aqui que realmente vende. Então, assim, se você vai ter 3 horas para derrubar uma árvore, passe as 3 primeiras afiando o machado. Essa é toda a ideia e todo o conceito da pesquisa. Fechou? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vou ficar de olho para tentar responder vocês o mais rápido possível. E a gente se vê na próxima aula para passar um pouquinho mais para vocês sobre o processo de escrita agora. Agora que você já entendeu toda a psicologia, toda a pesquisa, a gente vai ir para a prática e para os templates que você vai usar para escrever os seus anúncios. É isso. Um beijo e fiquem com Deus.